muitos pensam que tipo ter um papel de destaque é que vai te exaltar ou vai te levar ao delírio ou algo do gênero. Muitas peças teatrais que concorreram em alguns concursos, em alguns prêmios, quem ganhou como melhor ator foram pessoas que não tinham nada para falar. Eu já assim a caminhar nas calmas, eu disse, não, tua vida Willa, que tal, a caminhar nas calmas, o camarada aparece, que é o Merio Mendes, grande coto, Merio Mendes. O Merio Mendes, conhece o Merio Mendes? É aquele que fez doutor no Macambotel. O doutor que só receitava chocolate ou rebuçado. Aquele é grande cota, é meu cota, Merio Mendes. Como é que é o processo de preparação para as gravações? Como é que vocês conseguem decorar o guião? Decorar o guião. Alguns projetos nos dão o guião por inteiro. E quando é para gravar uma cena, vamos gravar no sábado, eles ligam para o ator e dizem, vamos gravar a cena tal. Tu em casa tens a responsabilidade de memorizar aqueles textos, de ler e memorizar das cenas que vão gravar no sábado. Uns, não é, pegam tipo a esposa, para quem tem esposa, a fazer o personagem que ele vai contracenar, e outros mesmo estudam, pegam só o personagem, vão estudando as suas falas e as falas também é importante ter as falas também da pessoa com quem vais contracenar. Vamos começar mais um podcast hoje. Hoje temos um ator e vamos falar um pouquinho sobre o mundo do cinema, não é? Cinema nacional, ele que de certa forma tem nos representado em um grupo teatral que é até bem conhecido e vocês de certa forma vão conseguir reconhecer, até porque eu de certa forma também tenho acompanhado muitos dos trabalhos que eles têm feito. Apesar de ficar muito tempo ainda sem lançar conteúdos, não é? E eu que sou um seguidor assíduo do canal, acabei ficando assim triste por saber que não tinha mais, e ele de certa forma hoje vai passar um pouquinho de informações aqui. Se tu gostas do nosso podcast, já sabes o que fazer, subscreva não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Saiba que isto é patrocinado pela Elenio Pay, Bria Acessórios e a Coffee Cash. Para mais informações das empresas, vocês podem ver aqui no rodapé, bem como nas descrições, e vocês poderão ter acesso às mesmas. Contactem, pois por intermédio da nossa instituição vocês podem obter aí um desconto de 20% ou 25%. Então vamos lá hoje, Jovem Pureza, não é? Exatamente. Então, como estás? Estou bem. Eu pergunto sempre, né, como estás em todos os episódios para saber se a pessoa de certa forma está fixe, não está com medo, se calhar. Okay. Porque fora das câmeras as pessoas têm uma impressão, quando as câmeras são colocadas na tomada já fica uma coisa bem diferente, né? Por acaso. Isto, até mesmo também no cinema é assim, podes estar à vontade, que tal, a falar. Até na hora de entrar em ação. Quando entrares em ação, as câmeras estão aí todas ligadas, que tal, aquilo muda, o clima muda. Então, mas está tranquilo. Está tranquilo. Significa dizer que a caminhada ao pé do dia começou bem, né? Começou bem. Acordaste bem. O que é que tu fizeste quando acordaste? Qual é a primeira coisa? Olha, a primeira coisa que eu fiz e sempre faço, não é? Primeiro, ao acordar, é claro, faço uma oração. Logo que acordo mesmo, dobro o joelho e faço uma oração. E de seguida dou um bom dia com alegria para todo mundo, para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe, para minha irmã e para minha sobrinha. E um bom dia com alegria para o mundo inteiro, não é? Para começar bem a jornada mesmo. Pô, depois desse passo todo esqueceste de arrumar a cama. Isso significa dizer que ao dizeres que tens uma mulher, deixas essa tarefa para ela? Nem sempre a tarefa é dela. Até porque eu também, não é? Desculpa, tenho que preparar o puto para a creche. Então a responsabilidade de arrumar a cama, algumas vezes também é minha. Mas tem aquele dia que eu acordo assim, meio, estou preguiçoso mesmo hoje, não será desta. Então deixo a responsabilidade para ela. Uau, isso é bem interessante. E a maior parte das coisas, tu também és aquele homem que de certa forma faz as coisas para além de arrumar a cama, faz os deveres básicos, né? Faço. Por acaso faço mesmo. Ou isso aquele que chega, está ao pé da sala para ver um jogo e já está. Olha, nem gosto de jogo.
Quer dizer, não, eu não gosto, né? Não assisto jogo. Preferes ver um filme ou uma série? Um filme, uma série, ouvir música. Olha, gosto bué de ver vídeos clipe. Quer dizer, videoclipe. De artistas preferidos que tu tens, né? E não só, também eu aprendo muito. Gosto muito mesmo de ouvir músicas, estás a ver? Eu aprendo muito vendo e ouvindo músicas, assistindo séries, bonecos. Olha, eu amo boneco. Olha, o teu movimento da cadeira está a fazer algo. Mas estás ansioso? Né? Ansioso. Não, porque normalmente uma pessoa quando está ansioso fica inquieto, estás a ver? Ele quer fazer movimentações para tentar distrair o alvo. Por acaso, alguém me disse que essa é uma das características dos ansiosos. Claro. Eu até de certa forma tenho estado aqui sentado a aprender. Nós lançamos um episódio com um hipnoterapeuta cá, grande senhora, aquele jovem. Ok. Ei, aquela pessoa. Uau. É pessoa, mas ele não conseguiu me testar, estás a ver? Porque eu não podia passar por aquele teste dele. Imagina, ele estava a dizer que tu, na idade que tu tens, tu consegues, não é, regressar 5 anos ou 3 anos atrás. Sério? Agora, como eu não sei, né? Somente ele por ser especialista. Mas como em pensamentos ou mesmo atitude? Em atitude ficaria estranho. Imagina você volta a ser tipo bebê, fica como? Não, eu acho que em termos de lembranças. Lembranças, ok. Memórias, nesse caso, tu consegues ter aquela memória, não é, anterior. E eu acho que isso de certa forma pode ser benéfica para algumas pessoas, né? Porque conseguem ver, porque existem pessoas que têm um passado um pouquinho estranho e não lembram as atitudes atuais, se calhar têm influenciado no passado. E o passado se calhar tem uma grande influência. Então, esse é o motivo de muitas das vezes tu tentares regressar naquilo que tu vês para poderes, né? Imagina que tu dizes, uau, Ana, ele veio com uma história dizendo que alguém, numa vida que eu não entendo qual é que desejou namorar com um Paulo. E o marido atual dele é Paulo. Calma aí. Isso, olha, já estou a te contar uma história para tu criares um roteiro. Calma, Estás a ver? Por acaso. Por exemplo, tu és pequeno, tu vais dizer, olha, pô, eu gostaria de namorar com uma Paula. Então, Paula, você vai ser minha mulher. Não importa qual Paula vai ser. Quando te aparecer a primeira Paula, aquela será a mulher da tua vida. Olha, conheço alguém, assim, não é mais... quer dizer, ela teve a sorte ou desejou namorar sempre com os Paulos. Porque todos os namorados, tanto os ex como os atuais, né, como o atual, chamavam-se Paulo. Porque para não correr o risco de chamar pelo nome do ex no atual. Uau. Estás a ver? Então optou... por esta mesmo, todos os meus namorados, se eu por acaso me separar deste, vou arranjar um chamado Paulo. Então aí ele facilita, tipo, estão aí no bem bom, que e tal, ela pode chamar Paulo. Não, mas se calhar o desejo dela mesmo só está em Paulos. Também. Se calhar o fetiche dela é esse, namorar com Paulos. Com Paulos, Eu gostaria de ter um fetiche também, meu. E isso daria uma boa história. Imagina que, pô, tu és um bom cineasta, um bom intérprete, vais relacionar uma história dessa natureza. Tanta gente, mas será que ninguém também deseja não um Alain? Estou à procura. Com pureza. Não, você tem mulher, vê a tua mulher vai ver o podcast. Sim, não. Tu te esqueces que tens mulher? Não me esqueci que tenho mulher. Pensei que fosse uma suposição, estás a ver? Não, tipo, supondo não. É mesmo, então vamos torcer para isso, não é? Para que aconteça. Contigo, claro, não comigo. Não, mas se calhar também a tua mulher veio de um sonho, né? Bem interpretado. Quem sabe? Ou foi obra do destino? Obra do destino mesmo. Obra do destino. Mas vamos lá. Tu és de um grupo bué conhecido e de certa forma vocês têm influenciado muito o humor audiovisual, né? Vocês têm retratado várias histórias, inclusive o que vocês fazem, tem muitos outros grupos que fazem de forma similar. Sim. Mas de forma pessoal, quando é que tu começaste a te ver como um ator?
Olha, primeiro quero realçar, né, para falar do grupo. Disseste que é grupo de teatro. Super Super Patacas. Pacata, na verdade, não é um grupo de teatro. Ou, Não, eu penso não. que é um grupo de teatros que saiu propriamente de um sítio fechado como as casas de shows para Ah, ok. uma expansão mais Não, não. criativa. Não, quer dizer, o grupo Super Pacata como tal, não. Mas alguns elementos do Super Pacata vieram de um grupo. Uns ainda continuam no grupo. Ei, tem uma Yeah. atriz do vosso grupo que eu gosto bem, eu sou apaixonado por aquela atriz. Para quem sabe, não é? Não, mas ela já estava Yeah. grávida Oh, quando eu estava estava a ver os grávida. vídeos dela. Quem é? Eu não sei, nem sei o nome dela, mas É pô, ela, um dos episódios não, que ela ela estava grávida. participou. Olha, ela fez vídeo com o Inácio. Ah, com José Inácio. Epá, com Yeah. José Inácio, todas as atrizes Super Não, ela Pacata. fez assim no quarto, estás a ver aquela do tipo Acho que é do do grupo. preservativo ou qualquer coisa assim. Ah, ok, do Quando preservativo. esqueceu o preservativo. Foram duas mulheres. Não, eu sou uma, tô a te passar já a base. Pode- Ah, mas do preservativo foram Ela é duas uma clarinha mulheres. baixinha. Pronto, já manda a Cunha. Acho que é essa. Ela também tá aí com o meu caro amigo Carlos. Ah, epa, é a Amanda Cunha mesmo. Por acaso, uma grande atriz. Não, Claro, como todas as atrizes de Super Pacata. Não só atrizes, como os atores também. yeah, Yeah. tem também aquela do telefone, que uma mulher que tem vários telefones. Ela fez sempre com o Inácio, aquelas mais cheinhas. A Stella Castro. Uma mulher que tem 3 telefones, tá a ligar em um, porque não sou me cheira. Oh, não, vocês são criativos, mano. Não. Não, pô, mas isso é uma história boa e real que vocês, de certa forma, foram buscar. Que acontece, uma mulher com 5 telefones, como é que fica? Imagina, 5 telefones. Ainda disse que é pambaleira. Não é? Não, é um terreno que eu E estou há a um terreno que comercializar, não tem sei que o quê. comercializar, então não pode dar todo. Quer dizer, tem um número pessoal, não é? Tem um número de negócio só de terreno, tem um número de negócio só de carro, tem um número de negócio para Não, outros negócios. e não até é? digo que foi o inverso que é telefones, porque o José ainda estava a interpretar o homem na parte de que ele tinha os telefones e ela só tinha chip. Só tinha Ela tem que chip. tirar o chip, colocar no outro Exatamente. telefone. Eu Sim, falei, sim, pô, sim, isso é lixado. exatamente. Yeah. Porque não, agora Depois, tenho que fazer um business 15, tenho que meter esse tem que meter o chip. chip. E E o quando o José. marido tiver interesse de ligar, Epá, está indisponível. mas não fica Yeah. bem, uma boa Epá, gestora. Não, e é por acaso. Olha, por acaso é uma boa gestora mesmo. Imagina alguém que tem 5 chips. 5 chips. Pai, não é pessoa para confiar, né? Mas como é que essa pessoa tem coragem de andar com os 5 chips? Epá, coragem tem sempre. Eu só, tipo, ele, como é que ele intercala as horas de colocar cada chip? Epá, vou trocar agora esse chip, vou colocar outro, depois vou tirar este, vou colocar Não, este. eu acho que é quando tem um negócio. Ela já sabe. Mas imagine que a pessoa vai te ligar muito antes da hora confirmada. Não pode. Não pode ligar antes da hora confirmada. Tem a hora, tem a mesma hora, não pode ligar. É tipo homem que tem 2 namoradas. Então, ou esposa e amante. Amante já sabe a hora que tem que ligar. Não pode ligar fora de hora, tá vendo? Exatamente Mas assim, a amante já pode sabe. ligar de manhã e a esposa estiver aí ao lado, vai dar problemas. Aí é que está. Por isso é que amante tem a hora própria para amante ligar. Tá vendo? Ele já define, olha, só podes me ligar Sendo, às X. qual seria a hora própria? Nós também precisamos saber. Isso não é para mim, então, sou casado. Oh, como é que tu te dizes que tem uma hora própria e tu não sabes qual é a hora? Se calhar tens a base disso. Não tenho, infelizmente ou felizmente não tenho. Mas tens um amigo assim, uma relação assim próxima. Tenho sempre amigos, estás a ver? E eles me passam essa experiência. Senão eu... Não. Porque normalmente também quem não quer receber não fica muito tempo para ouvir. Epá, atendendo a nossa questão de ser roteirista, não é? E realizadores, temos que ouvir de tudo um pouco. Imagina, tem cenas às vezes, eu estou pausado com os cambas, eles estão assim a contar mambos, que tal engraçado, depois dizem, não dá para contar cena ao lado desse camarada. Esse depois vai pegar, vai meter aí nos mambos deles, que tal, É uma história é verídica. complicado, meu,
já não sou confiável. Mas quando é que tu começaste a dar os primeiros passos? Exatamente. Olha, mas é só para dizer que não se confia em mulher. Um gota uma vez me disse, cuidado, rapaz. A mulher sangra todos os meses, mas não morre. Não vale a pena seguir mulher. Essa Então, teoria que ele foi buscar é falsa. é falsa, não é? Mas tu confias na tua mulher? Claro que confio. Então, Claro que eu confio. Me referia a essa dama aí do chip, a pambaleira. É muito cuidado mesmo. Não, mas claro, nós que somos casados, não é? Ou para quem namora, obviamente que dá para confiar não, se em calhar mulher. tua dama também tem muito chip. Não tem. Infelizmente só tem dois. Os dois Dois. estão no mesmo aparelho. Não... Quando um chama, outro não chama. Não tem como chamar em Não. simultâneo. não tem. Eu acho já que esse para é um dizer- grande erro também que se fez na tecnologia, não? Um telefone com dois chips, por que, que os dois não chamam? Hã? Por que, que os dois não chamam? Não, redes são Não, sim, diferentes. são diferentes. Chamada por em isso espera. mesmo, sim. Não, e até então, Estás a ver? tá bom, vamos lá, dois chips da Unitel. Também não vai chamar. Também não vai chama. chamar. Sim, também não vai chamar. Não, mas tem momento que chama, né? Vem lá coisa, a indicar que tem Não, uma vem chamada. indicação simplesmente em uma espera. mensagem que alguém tentou ligar para Não, ti. não, para além disso. Não, a chamada em espera é Tem na chamada. mesma rede. A Por chamada exemplo, espera no só na mesmo mesma número. rede. No mesmo número. Ok. Oh, pensei Até que onde da eu outra sei. rede também por acaso nunca prestei atenção nisso. Se tu estiveres a falar a partir de uma rede da Unitel Uhum. e tu tiveres também um chip da Movicel conectado no teu telefone, se eu tiver a ligar para ti, vai dar linha ocupada, Ok. ou indisponível, ou não chama mesmo. Que não intercepta. Mas falavas do início da tua carreira. Exatamente. Disseste quando é que eu senti esta cena de ser ator, né? Ou de querer ser ator? Yeah. Olha, eu entro na arte por acaso. E assim como entro no Super Pacata também por acidente. O que é que acontece? Digo por acaso porque eu fazia coisas, não é? Desde pequeno que eu venho... Primeiro é que eu sou metodista. Sou da igreja metodista. E a igreja metodista é uma igreja que tem por costume, não é, todos os anos, criar assim drama de Jesus, drama de João Batista e por aí fora. Fazem sempre esses dramas. Mas é todo ano mesmo. Tanto nas classes, como as crianças têm a IBF, tu tens que preparar uma poesia, tu tens que fazer um drama e por aí fora. Então criamos esse hábito. Mas fazíamos sem profissionalismo algum. Não é claro? E eu tenho sempre aquela cena de estou com os amigos, quero lançar uma piada, quero inventar histórias engraçadas e por aí fora. E os amigos olhavam para mim e diziam, poxa pai, você por que não faz teatro? Faz teatro, você é bom nisso, tá sempre a criar cenas assim engraçadas, o resto vai lá, faz teatro. Eu disse, não, pá. Uma coisa é criar cenas assim de momento, outra coisa é estar aí num grupo de teatro a ensaiar. Eu não sei o que é isso. Apesar de que na igreja fazíamos, mas ensaiamos, pegamos o texto que é da Bíblia, não é? Chegamos aí, fazíamos acontecer. Nada a ver com guião assim profissional. Mas de tanto eles me falarem, faz teatro, tanto é que um amigo, o Valdemiro, não é? Valdemiro Moanha, que agora está nos Estados Unidos, não é? Um grande abraço, meu compatriota. Te deixou. Deixou-nos. Mas enfim, graças a Deus a tecnologia ainda conseguiu nos unir. Mesmo distante, conseguimos falar, conseguimos interagir, e isso é muito bom, é de louvar. Ele pegou um fascículo do Horizonte Zingambande, não é? Curso de teatro, cinema e televisão, e deu para mim, olha, toma este fascículo, vai ser bom para ti. Eu peguei, lia o fascículo, queria muito fazer o curso também no Horizonte Zingambande, mas infelizmente não tinha meios para tal, não é? Então não consegui fazer o curso, mas fui fazendo outros cursos, né, em outros sítios que cobravam um pouco mais barato. Eu quando estava a fazer o ensino médio, por acaso fiz dois ensinos médios, não sei se é assim que se diz, no Projeto Nova Vida e no Lubango. No Punif. Não é? Punível do Em que Projeto ano? Nova Vida. Isso foi se eu saí de lá em 2002, parece, ou 2010, 10, 11.
Quando abriu para o nível mesmo, quer dizer, nós seríamos os primeiros finalistas. Eu saí de lá em 2013. Saíste de 2013? Oh, isso é, Yeah. é bom. Físicas e biológicas. Eu também fiz físicas e biológicas. Yeah. Então deves conhecer o professor Bonifácio Sobrinho. Claro. Conheces? Eu também tinha a professora de matemática, que era uma senhora. Professor de inglês, aquele baixinho. Olha, conheço. Como é que nós chamávamos? Atribuímos um nome ao prof, o baixinho. Eu há dias encontrei-me com ele. Tinha o professor. Já me esqueço. Já me esqueço de muitos professores aí. Mas as de referências que eu tenho é a professora de matemática. Tinha a professora cubana, que era a professora de química. Lembro da professora de química. Vivia, agora está na Talatona, vivia na Nova Videira, minha vizinha. Nem faço ideia. Porque eu era... Estás a ver, tem um primeiro corredor, tem um segundo corredor. Eu também estava no segundo corredor. No segundo corredor. Logo que tu entras, não é? Entras mesmo assim, vês a minha turma lá. Porque eu comecei a 10ª na primeira sala, ao subir a escada. Depois fui subindo, né? Tinha aquela parte do anfiteatro aqui abaixo. Que era na Jurídicas Econômicas. Que era aqui abaixo. Mas é uma boa história aí. Por acaso, então... Aquilo, Nova Vida, era por detrás da minha casa, o Punif, porque eu vivia logo Nova Vida. E aquilo era por detrás da minha casa. Se calhar fomos colegas. É que a minha memória já não está assim muito boa. Por isso eu estou a ver caras familiares, assim, dão logo conta, porque a tua cara não é estranha para mim, porque tu giras sempre a minha zona e eu tenho um GPS aqui. Tem vezes tu estás na Shoprite, eu estou pousado aí a ver nas minhas câmeras e tudo mais. Sério? Uma vez eu estava a bazar para Shoprite, eu vi, esse é o do Super Patacas, mano. Pacata. Mas também não vou lhe pedir autógrafo, nem uma foto. Fica assim. E é o erro de muitos angolares, estás a ver? Ele te reconhece mesmo numa cena e não quer, tá vendo? Não toma coragem, tá vendo? Eu vi, vou comprar minha cena na Shoprite, ele também vou comprar. Vou dar barra. Essa Shoprite, né? Essa daqui. Eu acho... Por aqui tem uma, não é aqui? No bairro Azul. Aqui. Olha aqui, afinal. Esse lado. Se tu lanças uma granada aqui, vais matar pessoas na Coreia. Sim. Eu acho que neste dia... eu tipo estava a fazer um casting aqui. Lá em cima tem uma produtora. Não sei, mas... Eu a entrar... Olha, e parece que nesse dia nós tínhamos uma gravação aqui no podcast. Eu a entrar, acho que era para ir comprar água e maçã. Eu chego, espelho do Super Patacas, mano. Também a medalha do famoso. Não vou lhe cumprimentar. Fica assim. Barra geral. Não, eu frequentava muito essa zona na Coreia, porque tem uma produtora aqui embaixo, na Coreia mesmo, que é a Cafocolo 5. A Cafocolo 5, por acaso é uma produtora muito nice, muito fixe. Eu trabalhava lá na Cafocolo 5. E convido já, não é o pessoal, vão lá nas páginas do Face e tal, procurem Cafocolo 5. Ou vão visitar, são vizinhos aqui, podem ir lá visitar, está aqui na Coreia, ao lado da escola, tem uma escola aqui, né, das madres, não sei. Claro, aí ao pé do monumento do Dr. Antônio. Antes de chegar aí, tem a Cafocolo 5, uma boa produtora, não é? Artes plásticas e por aí fora. Do Meirinho Mendes, meu cota, na qual também mando um grande abraço. E eu dizia, não é? Quando estava estudando para o nível, conheci alguns cambas que faziam teatro, como Joaquim Cambamba e tal, e viviam no Golfo 2. Eu manifestei esse interesse em querer fazer teatro e ele levou-me no seu grupo, era o grupo Nimar Arte. Tem um colégio Região Nimar aí no Golfo 2. Nimar Arte. Ensaiávamos no colégio Região Nimar. Apresentou-me ao pessoal, que e tal. Fomos ensaiando, eles curtiram da minha. Disse, mano. Fiz pouco tempo. Geralmente, quando tu entras num grupo, tens que fazer um tempo até entrares em palco.
Mas eu fiz pouco tempo. Eles viram, não, pá, ou seja, isso é bom, que e tal, tens uma boa capacidade de memorizar os textos e por aí fora, aprendes com facilidade, mano, vamos avançar. E aí fiz parte do grupo, tinha o Cati, Tivavá, o Noé Maurício, o Stone Cold, o Joaquim Cambamba mesmo, e aí fiz parte do grupo durante um bom tempo fomos exibindo muitas e muitas peças, muitas obras mesmo, que tive uma vida, não é, naquele grupo que eu muito desejava. Fazer arte, estar entre os irmãos artistas. E depois dali eu tive que ir ao Lubango. Tive que ir ao Lubango. Vir ao Lubango, isso foi em 2011. Tive que ir ao Lubango. E no Lubango eu fiquei assim um tempo. Fiquei um tempo, não fazia mais nada e tal, só pausava. E conheci o grupo acho que conhecem também, é muito famoso, o Levarte. Ok. O Levarte é a nível nacional. Levarte, o grupo Levarte tem poesia, tem teatro, tem tudo, artes plásticas, tem música, tem tudo no Levarte. Eu fui apreciando as atividades do Levarte no Lubango, até um dia ter coragem para ir falar com alguém no caso, não é? Que eu sou Sofrencidor, grande poeta, grande mano, grande irmão, que também mando um abraço. Fui ter com ele, manifestei o interesse em fazer parte do mesmo movimento, movimento Levarte, a magia das palavras. Ele apresentou-me a diretora do movimento Levarte, a secretária no caso, Mami Kibeca, e apresentou-me a secretária, disse, pá, vais participando das atividades. Aí vê como é que é, até te sentires preparado para entrar em palco. Mano, vamos lá. Mas no Levarte eu não era ator, era poeta e declamador. Entrei como poeta e declamador, não é? Mas, apesar de entrar como poeta e declamador, as minhas poesias eram representadas mesmo. Eu declamava, mas representando o que estava a declamar. Uma das vezes até declamei uma poesia que tem a ver com os nossos irmãos deficientes visuais. O pessoal olhou para mim, até Zimbo. Epa, não dá. Fala tudo o que tu quiseres. O programa Cultura neste dia estava lá, fazer a cobertura do evento. Pediram, não, queremos falar com cego. Disseram, não, aquele jovem não é cego. Como assim não é cego? Não é cego. Mara entrevistaram, disseram, olha, nós pensamos que eras mesmo cego. Eu disse, não sou. Convenceste o pessoal pelas frases que eles não olharam pela fisionomia. Não é só a frase, eu representei mesmo, estás a ver? Dobrei, fiz os olhos de uma maneira que aí tal alguém pegou-me, que estava com uma bengala, e o pessoal olhou mesmo para aquilo, não, esse é cego. E aí cego ao sair também a representação, o teatro é sempre, começa do bastidores e termina no bastidores. Então a poesia eu comecei do bastidores, saí do bastidores já, andar assim com a muleta, me posicionei no palco e comecei a declamar. Quando terminei também me pegaram mesmo, fui até ao bastidores, então o pessoal tipo, é mesmo cego. É mesmo cego, é cego. Quando pediram para fazer uma entrevista, não deram para, então tu não és cego. Eu disse, claro que não sou, quer dizer, não que eu não gosto. Eu disse, não sou, simplesmente estava a representar. Eu gosto de dar voz a quem não tem voz, não é? Gosto, me considerava como é que olha, até já esqueci, é tanto tempo, não é tanta coisa, por aí fora. Mas enfim, no Lubango, fiz parte do movimento Levarte como ator e poeta. Cantava também algumas vezes, que e tal. Tínhamos um trovador, ele vai com a guitarra e eu cantava e por aí fora. As minhas poesias eram sempre acompanhadas de representação e música. E aí eu amo mesmo a música. Então fui desenvolvendo essa a arte de representar. Depois criaram um grupo, o movimento da Willa, não é? De teatro já. Representamos tantas obras, tantas peças, giramos a Willa inteira a representar a peça, a declamar e para ir por aí fora. Depois saí de lá, não é? E vim para Luanda. O que acontece? Eu quando vim para Luanda, vim para estudar no ISARDES.
Instituto Superior de Artes. Me inscrevi, por acaso, aprovei. Aprovei tanto na música como no design. Mas tive que escolher uma ou outra. Mas na música, o pessoal dizia sempre, não, tu tens que ir no teatro. Eu não sei porque a minha vida toda foi sempre, você é bom de teatro, você é bom de teatro, olha, você é bom, por que não faz? Olha, tu fazes teatro, tu... foi sempre assim. É como se tivesse mesmo já a me empurrar, estás a ver? Tanto é, até agora mesmo, o meu amigo, que é meu irmão, Pedro Costa, não é? O nosso Adibuchecha da Gamec, diz sempre, tu estás a te perder. Tá bem que tu fazes parte do Super Pacata, mas tu és muito preguiçoso. É que tu tens muito dentro de ti, tens muito para dar, mas ainda estás aí, tipo, todo fechado, todo preguiçoso. E olha, eu sou mesmo preguiçoso, mano. Não, as tuas interpretações dá mesmo para notar, estás a ver? Pá, tô paiado. Por exemplo, quando tu pegas assim um papel e tu ficas a fazer os vídeos, eu fico, pô, será que ele não quer ter destaque? Sou mesmo preguiçoso. Será que não quer? Porque se calhar estás a obedecer à hierarquia, né? Alguém superior que tem que brilhar mais no Super Pacata, já. Não, então, se calhar tu não deves dar essa oportunidade. Não tem nada a ver com alguém que tem que brilhar mais. Aí todo mundo deve brilhar. Todo mundo está aí para brilhar. Não, se calhar o brilho depende muito do papel de cada um em cada episódio, né? Olha, é incrível. Muitos pensam que, tipo, ter um papel de destaque é que vai te exaltar ou vai te levar ao delírio ou algo do gênero. Muitas peças teatrais que concorreram em alguns concursos, em alguns prêmios, quem ganhou como melhor ator foram pessoas que não tinham nada para falar. Pessoas que só estavam aí no canto, uns só tiveram uma única palavra. E a uma única palavra saiu como melhor ator. E outros simplesmente ficaram no canto. Só a representar mesmo, não é preciso falar. Estou a querer dizer o quê? Que muitas das vezes não é preciso teres um personagem de destaque para trabalhares bem o teu personagem. Não é preciso isso. O que te derem, pega, trabalha da melhor maneira possível e terás um grande destaque. Agora, se ficares naquela, esse é meu personagemzinho, vou pausar, não sei o que tu fazes? É o que eu faço. Não, tu ficas sempre tímido no canto, lá no vídeo. Personagem de tímido, ou sei lá. Não. Estou sempre no canto. Houve um personagem teu em que tu tinhas que estar com uma dama, depois encontras o pai dela. Até o Wick está com a filha ali, está tímido, tem que ter atitude. Fogo. Olha, às vezes isso representa mesmo a minha pessoa também. Eu sou muito calmo. Queres levar o teu lado pessoal para as artes, não é? Influencia. Nós temos que ser mais mexidos. Mais mexidos. Não, depende também do personagem. Para não estares aí a espalhar todo... Te dá o papel de um pastor, também fica muito mexido, é complicado. Exatamente. Mas é a verdade, muitos pastores daqui em Angola são mexidos. São mexidos. Não. Tem alguns pastores mesmo. Estás a ver? Umas igrejas aí que eu fico assustado. Né? Tem vários. Não só pastores, os membros também. Não, os membros já são etc. São etc, né? Olha, eu estava numa igreja que o membro me assustou. Pensei que fosse atleta o membro. O pastor a pregar, ele saltava, ia correr no coisa, lá no altar. E, pastor, você é o caralho. Fala tudo, pastor. Fala. Essa pulada. Eu vi. Aquele é emocionado, tá a ver? Eu vi, espera aí. Será que é atleta? Como é que é? Membro atleta? O teatro dá essa capacidade. O teatro dá essa capacidade. E na igreja também existe muito teatro. Não consideras que existe isso? Existem pessoas que querem mesmo somente levantar o nome e tudo mais, tá a ver? Dá mesmo só por opção de não existe, tá a ver? Por acaso. Porque é no sentido de tu vês, uau, a palavra está ali entrar, tá a ver? Ele está a entender. É como um estudante está ao pé da sala de aula e está a dizer, o professor tem razão. Tudo que o professor fala ele concorda, estás a ver? Chega um momento que as pessoas começam a entender que realmente você percebeu, mas depois daquilo já gera emoção. Quer exaltar tanto que depois vai se transformar aquilo em bajulação e o professor vai entender, estás a ver? Esse aluno entende. Esse aluno entende. O professor vai ficar apaixonado por aquele estudante. E o resto vai ficar a pensar que não, o professor é super dotado, não sei o quê.
Imagina ele consegue convencer 4 daqueles a fazerem aquele barulho todo na igreja. Aí vais doar a tua casa. Olha, doa. Já conheci uma irmã que saiu da igreja porque não desmaiam, que tal, disse, não tem Espírito Santo, aqui não desmaiam. Eu disse, meu Deus, porra, a igreja afinal é para desmaiar ou para adorar? Então, não, aqui não desmaiam. Mas aquele hospital... Todas as igrejas, mesmo quando está a orar, desmaiam, caem no chão, aqui não, pastor. Eu disse, meu Deus, agora que estamos padres para pastor, adota então um sistema de desmaiar, ok? Pelo menos para resolver a situação da membra, tá mal. Imagina que todas as membras agora começam a falar, não, aqui não está a desmaiar, também vou sair. Volta, não, pastor, aqui não desmaia. Opa, pastor, tá mal. Eu fico aí, mas isso é encenação mesmo ou real? Olha, tem igrejas mesmo que assustam. Olha, uma vez eu estava a frequentar a Igreja Universal, pô, eles tinham sempre aquele hábito de passar ao pé das ruas, te convidar para tu às 19 horas e assistir um culto. Pô, da juventude. E eu ouvia sempre dizer que não, quando tu vais, tu ficas aí, vais desmaiar e tudo mais. Eu cheguei ao pé da igreja, sentei. Todo mundo estava no meu canto, estava desmaiado. Eu também estava até mais, cheio, vai ser minha vez. Eu acho que vou cair. Eu falei, pô, eu vou cair. Depois parei e vim. É só emocionado, pá. Esse aqui está a se fazer para dar props. Não. Não sei, se calhar. Não sei se calhar o pastor, tipo, na igreja. Eu não sei também se o espírito que eu tinha é que é muito possante ou qualquer coisa assim. O pastor me passou tantas vezes na cabeça. Nada. Olha, ele olhava para mim, dava um toque, eu também. A minha irmã também contou isso, disse foi numa igreja. E dava mais um toque. Tá me chamar? Ok, não se passa nada. Não é para cair, mas o outro só apontaram, eu sou segurança. Estou a obedecer a ordem, ok? Para me cair assim, gostar de cair no chão. Não faz isso. Eu quando vi o pastor a vir já, tipo, deu bofetada num e caiu, o outro só lhe tocou no coisa e disse, não, aqui vou sentar. Aí não tem como não cair. Aqui vou sentar. Eu vi, estava se aproximando e disse, pô, deixa sentar, espera eu ficar. E depois disse que tu tens que fechar o olho. E ele está caminhando de olhos abertos. Você não sabe o que está a fazer. Porque ele te faz uma pressão, ele te coloca assim a mão na cabeça. Começa a te apertar, te lança ao chão. É muita força, na verdade. Se dá um baralho, um cachoco, Yodani, te lança mesmo, mas é para, enfim. Eu acho que é muita encenação. Eu não sei, né? Se calhar alguns não tem como justificar isso. Estamos aqui a falar, se calhar eles têm como justificar essa cena, que tal, cada igreja é uma igreja. Não é? Tem igrejas até que eu até falando nisso, eu me lembro de uma peça que é um grupo diferente, mas acredito que tu conheces, que eles tinham um contrato com a TV Zimbo. Esse do Bebucho. É o Zé Carioca. Zé Carioca. É o Amazonas Teatro. Amazonas. Sim, é um grupo do amigo. nada ele acordou. É um grupo amigo, por acaso. Tem uma vocação, você pastor. No quintal dele, criou Zé a igreja. O Zé Carioca criou a igreja dele. Começou a mentir umas mães. Chega aí, faz. As mães estavam dando sempre dinheiro. E tinha lá um cota do SIC. O cota do SIC veio a ganhar. A ganhar muito dinheiro. O cota viu. Zé Carioca, você esse dinheiro todo. Não. Você apanhava, vai surgir emprego, afinal de contas. O já lhe disse que mandou currículo numa empresa, lhe mandaram chamar e tudo, mas ele só chegou já, você, vou te chamar. E eu vou dizer que é emoção. E ela dizendo, pastor sabe, como é que o pastor estava verdade? Já lhe passaram a base. Ele já passou o testemunho a alguém e alguém falou para o pastor. E o pastor só ficou a fazer leitura. Ele já não, milagre, todo o dinheiro entregou. É isso que acontece. Atualmente, não é? Muitos membros estão a procurar igrejas por causa do imediatismo. Queremos tudo já, tudo agora. Queremos, não estamos a seguir tipo Jesus, não é o Deus a si mesmo, como se diz na regra. Estou a seguir porque Ele me amou e me salvou e por aí fora. Queremos, tipo, vou entrar nessa igreja porque eu sei que vão me prometer carro, vão me prometer isso, vão me prometer X, vão me prometer por aí fora. E é de promessa e tal. E não estamos a seguir Jesus mesmo para seguir de corpo e alma e coração aberto. Por isso é que eu disse, a irmã teve que sair da igreja, porque tipo, a igreja não está a cair, meu.
Outras igrejas ela vê oração, estão a cair, estão a se manifestar, ela nada. Mas eu não, nossa igreja não é assim. Cada igreja é uma igreja. Tem igrejas até, olha, me irritam, não vou falar aqui, quer dizer, não me irritam, né? É tipo, talvez o que disseste mesmo, aqueles que estavam aí a falar, tem culto jovem, o resto. Tem outros também que ficam aí na rua, que aí está lá a girar. É incrível, eles veem mesmo que tu estás muito atrasado. Consegue te Estás bem atrasado, você convencer, está tá tentando vendo? andar mais rápido. O irmão disse, meu Deus, não faz isso comigo, você está vendo que estou atrasado, é só para me meter mal com meu Deus. E depois te Mas se eu diz negar, que então como é que se tu fica? não entrares, tu és o Oh, pecador. não faz E isso. tu agora começas a ficar com aquele sentimento de culpa. Yeah, Vou no meu yeah. compromisso ou vou Ou dar uma olhada? entro. E tu quando Yeah. entras já não consegue Já não sair. sai, é rápido. É rápido. Rápido, uns até estão a dar tudo, quer dizer, tu estás a lavar a louça. Mas vem mesmo, bate na tua porta, querem te dar tudo, meu. Pô, me ajuda então, pelo menos a lavar louça ou a fazer serviço, meu. Nada, fica mesmo aí pausado, já te das tudo, estás a ver? É uma cena tipo incrível, meu. Você olha para aquilo, fala, sério? Epa, enfim, vamos fazer o quê? Olha, eu estava a dizer que quando eu vim do Lubango, é incrível, não é? Tinha uma produtora ou uma cadeia televisiva que estava fazendo novela, estava a produzir uma novela. E deparei-me com alguém que há tempos que não via. Ele disse, ô Mondenga, estás fixe? Disse, estou fixe, chama-se Bruno. Disse, estou fixe, Mocoto, olha, tu continuas a fazer aquelas tuas cenas? Ele disse, continuo. Olha, vai no canal tal, estão a preparar uma novela. Disse, onde é que fica? Deu-me o endereço e lá fui. Quando cheguei lá, perguntei aos funcionários, disseram, não, que ninguém está fazendo novela, nós não sabemos de nada. Disse, agora estou paiado. Perguntaste na Oh, pessoa meu errada. nigga, eu não sei, perguntei para todo mundo. Ele, epa, ué, aqui estão fazendo novela? Nada, Monenga, está espalhado, aqui não estão fazendo novela. Mas quem me falou é alguém que disse que trabalha aqui, que e tal. Disse, é quem? Chama-se Bruno. Não, aqui não temos esse funcionário. Bruno é quem? Você conhece Bruno, é? Não é o Monenga. É melhor ir na outra banda, ok? Não é aqui. Eu a sair, me deparo com o dono da própria cadeia televisiva. Chamou, onde o rapaz, vem cá. Ok. Disse, não, me disseram que aqui vão produzir uma novela, que e tal. Disse, epa, olha, tu vais, mas apareces aqui na segunda-feira. Vou te apresentar a pessoa que está a se encarregar disso, tá bem? Tá. Eu já assim a caminhar nas calmas, eu disse, não, estou a vida Willa, que e tal. A caminhar nas calmas, o camarada aparece, que é o Merio Mendes, grande coto, o Merio Mendes. O Merio Mendes, conhece o Merio Mendes? É aquele que fez doutor no Macambo Hotel. O Ok, doutor que só receitava chocolate ou rebuçado. ok. Que, aquele é grande cota, é meu cota, Merio Mendes. Ele aparece, e o dono da televisão diz, epá, ô Mirinho, olha, já tens aqui o teu primeiro ator. Pá, já tenho aqui o teu primeiro ator. Fala até com o Mirinho Mendes. Cheguei, Mocota, muito obrigado. Epá, como? Monenga, é o quê? Não, disseram que aqui está a fazer novela, que aí tá. Monenga, não tem marcas, tá bem? Tá, vives aonde? Não, tua vida Willa, não sei o quê, essa coisa toda, e por aí fora. Disse, Monenga, tá fixe. Dá o teu número. Deu o número. Se vai, tu vais entrar na novela. Mas ninguém lá, nenhum funcionário de lá sabia que estavam a produzir uma novela. Uma novela exclusiva. Ou que estava a se pensar em produzir uma novela. Quer dizer, o assunto era mesmo só do boss e do responsável, que é o Merio Mendes. Só mesmo, mais ninguém. Tanto é que o boss, sempre que tem um comício, sempre que tem uma conversa, diz que, olha, este é o primeiro ator daqui. Já disse, este é o primeiro ator da Banda TV. É a Banda TV. Então, fui entrar Na em Banda contato. TV tem uns filmes Banda, fodidos. Às 16, às 17 16, horas. atualmente ou antigamente? Antigamente tinha mesmo uns filmes aí de voarem que e tal. Não são esses Ninjas filmes, né? angolanos, mano. Ei, não te metas, mano. Não te metas aí. Essa é a responsabilidade do Fofartes, meu. Não, aqueles filmes são fodidos. Tava aqueles golpes. Tipo Yeah. do Sonic, tá vendo? Yeah. Tem uns filmes na Banda TV. A Wiza caírem do céu, que e tal. Relíquia. Produções nacionais. Olha. Ultimamente a Banda TV estava mesmo a apostar muito na produção nacional de cinema. Apresentava muitos filmes angolanos. E aí é de louvar mesmo a Banda TV, não é? Estamos a apresentar muitos e muitos filmes nacionais. Quem tem um filme, vá lá, leva, conversa com o responsável e aí exibia um filme normalmente.
que tal, para não sei o que conversavam, né? Mas exibiam o filme normalmente, tanto é que tu assistias. Eram filmes assim, bué fixes. Coisas a caírem do céu, um barulho assim, todo mundo a ouvir o barulho, mas ninguém sabe de onde está a ver o barulho. Efeitos bem estranhos. E há um que vai para o céu, volta, vai para um coisa, anda tipo terror, que e tal, com umas cenas assim. Eram grandes Mas filmes agora, mesmo. tu sendo o primeiro não é contratado para fazer parte do filme, deram-te o papel principal ou eras figurante? Não, na novela, né, filme. Quer dizer, o primeiro contratado, entre aspas, foi o primeiro ator a aparecer aí. Ah, sim, Yeah, porque o primeiro aqui ator a há aparecer. coisas que nem saem ainda, já tem pessoas Já tem pessoas contratadas. contratadas, estás a ver? Já, tipo, já, o Cota tinha o projeto todo. E aí já tinha pessoas na cabeça. Vou chamar o fulano, vou chamar o ciclano. Sabes como é que é aqui em Angola? Funciona-se desse jeito. Tanto é que eu agradeço mesmo muito ao Merio Mendes, não é, por ter me colocado nesse projeto. Ele não me conhecia, passou a me conhecer naquele mesmo dia. E ainda assim, pôs-me neste projeto, que ele era o responsável. O personagem que ele deu de primeiro, eu andei sempre atrás dele também. Mocoteco, Moco, não, fica calmo, Mondengue. Mocoteco, não, fica calmo, Mondengue. E ela chamou-me, não é? Depois apresentou-me ao pessoal, todo o pessoal, depois de reunir todo o pessoal. E deu um personagem, não é que... O personagem não ficava do princípio, não participava, não era um personagem tipo do princípio ao fim da novela. Não é? Parava no meio, que e tal, comportava-se mal e cortavam as cenas dele, do camarada, do personagem e acabou. A minha vida ficava por aí. Mas ao decorrer do tempo, ao decorrer dos ensaios, eu fui me empenhando tanto, não é? E algumas pessoas que foram distribuídos os personagens, olha, nessa cena de tipo filme, novelas, o resto de cinema ou produção, acontece muita coisa. Uns são selecionados para um papel, depois tiram, dão para outro. Outro é que ia fazer isso, mas depois faz aquilo e acontece muito isso. Mas são assuntos do bastidores, estás a ver? E acabei tendo um personagem de destaque. Eu fazia parte de uma família mesmo. Tanto é que este personagem, hoje ainda, alguém parou-me na rua para falar desse personagem. Foi um personagem que praticamente, como no Super Pacato também, né, retratou da minha vida. Era alguém muito calmo mesmo, estudante e tal. O sonho era só ser médico. Só queria ser médico, foi trabalhar numa produtora discográfica. Epa, foi uma coisa muito fixe mesmo. Acabei tendo um personagem de destaque e eu agradeço muito Merio Mendes e também graças à minha dedicação, né? Porque se assim não fosse, ele olhava para aquilo e me mandava para live. Mas não, pegou-me mesmo e até hoje, né, me dá muita força, me dá muita garra. Chamou-me para trabalhar com ele no novo projeto, que é Cafocolo, a produtora Cafocolo 5. E aí é um grande cota mesmo, é um grande cota, um cota que eu Mas admiro. como é que funciona esses projetos assim, as gravações? Como é que é a interação com os teus colegas? A interação é boa. É boa, claro que uns, não é? São armados em veteranos, não gostam de se misturar, que e tal, vem. Olha, tem uma cena que acontece, né? Nós chamamos de bater texto. Bater texto. Quando dá um personagem, vamos supor, eu vou representar com o Moinho, né? Com o Justin. Temos o personagem Justin, como já é famoso, que e tal, usa dreadlocks, whatever, que e tal, já está longe. Fica já, tipo assim, encher. Eu venho, tipo, "Epá, Mocota, podemos bater texto?" Não, fica calmo, depois vão bater. Pois não aceitam bater texto. Apesar de que o personagem, o ator tem que estudar o texto em casa. Estudas em casa, mas quando vens tem que ter tipo aquele contato antes de entrar antes de entrar em cena. Estás a ver aquela cena, aquela interação com o ator que vais entrar em cena, que e tal, para bater, para ver como é que está. Está fixe, não está fixe, olha, muda ali, muda aqui. E por acaso, eu encontrei quer dizer, muitos atores, atores não, né? Pessoas, muitas boas pessoas no projeto da novela da Banda TV. O primeiro eu participei em 3 projetos. O primeiro foi Mushima, depois Monangambé e depois o Saber Andar. Essa Monangambé eu te vi também. No Monangambé, pô, logo Monangambé. Poxa, É novela que produziu pela Banda TV. também E essa pela novela Banda passa a TV. qualquer momento, até Acho que agora se calhar passa. passa Mushima ou Monangambé. Não.
Também esta. Também passa o Monangambé. A Banda TV não tem mais novela, então tem que fazer Não, que não tem mais marketing daquilo que novela. já Não, fez, agora né? estão com uma nova novela. Qual Rio? Mãe, não. Rio não faz parte da Banda TV. Qual Mãe? Sim. Eles estão com uma nova grelha. Por Oh. acaso, sim, estão com uma nova grelha e está altamente mesmo. Programas altos, que tem podcasts e por aí fora. Agora, Aquela já me entre prenderam também, já me prenderam muito. Mas agora também eu consigo mesmo. Eu gosto muito de ver a Banda TV. Não só por causa do projeto da novela, mas gosto mesmo de ver a Banda TV. Acho que a Banda TV tem que nos contratar, estás a ver? E Pra não ter uma é? conversa bem mais interessante. Não algo simulado, estás a ver? Tem que ser uma conversa livre. Uma conversa livre. Aquilo que existe aí é uma questão de confusão ao estúdio. Estás a ver? Não, confusão como? Já viste as novas programações? Não, tem programações boas. Estou a ver o que você está aí me dizer, estás a ver? O que você me disse depois é uma confusão no estúdio, estás a ver? Aquilo não se agrega nada. Epa. Agora, o resto dos programas que eles têm são muito bons. Eu, inclusive, só tenho tempo às 17 horas de ver um pouquinho e também não passa de 10 minutos. Quando tinha as novelas ainda assistia do princípio ao fim. Toma like, vias Monangambé. É interessante, filmavam lá no Benfica, eu via, pô, essa é minha zona. Me identificava. Mas agora, como é que é o processo de preparação para as gravações? Como é que vocês conseguem decorar o guião? Decorar o guião. Bem, alguns projetos vos dão o guião por inteiro. E quando é para gravar uma cena, tipo, vamos gravar no sábado, eles ligam para o ator e dizem, olha, vamos gravar a cena tal, Y e tal. Tu em casa tens a responsabilidade de memorizar aqueles textos, de ler e memorizar. Das cenas que vão gravar no sábado. Uns, não é, pegam tipo a esposa, para quem tem esposa, mete a fazer o personagem que ele vai contracenar, e outros mesmo, estudam, pegam o seu personagem, vão estudando as suas falas, e as falas também é importante teres as falas também da pessoa com quem vais contracenar. Né, para saberes onde é que ele termina e onde é que ele começa, que tal, apesar de que no meio há sempre improviso. Mas essa é uma coisa, para quem já está acostumado, é uma coisa boa simples. E a boa é fácil mesmo, mano. É só chegares, lês uma ali. Primeiro, tens a responsabilidade de ler toda a cena, ou todo o guião mesmo. Né? Lês. Uns fazem uma segunda vez. Outros, quando tiverem a fazer uma terceira vez, já está a encaixar as coisas. Estás a ver? E quando chegar mais no set, aquela interação com o colega, deixa já o guião de lado, vai interagindo, acabou. Está lá. É uma coisa muito fixe, muito nice, muito simples, que dá, estás a ver? Não é um bicho de 7 cabeças, na verdade. Olha aqui no teatro é um pouquinho mais difícil. E por quê? Tipo, estamos aqui no podcast, esse podcast está a ser gravado. Tipo, vai sofrer algumas censuras, não é? Em quê? Não, quando eu digo censura, não é com relação aos palavrões ou algo do gênero. É tipo edição. Vai ser editado. Sim. Vai ser editado. Agora, no teatro não existe edição. No filme, nas novelas, existem edições. Vais editar a novela. Teatro até é tipo mesmo freestyle, na gravação. Né? Exatamente. Mas no teatro você tem a liberdade de fazer um freestyle, mas também há ensaios. Eles ensaiam durante uma certa semana. Sim. Programam aquilo que vai acontecer no dia específico. Exatamente. E depois vão só imprimir, não é? Não, mas olha que mesmo ensaiando, ainda tem pessoas que esquecem. Claro. Tu não sabes o que vai acontecer daqui a alguns dias contigo, com a tua família. É como também no filme. Há detalhes que o editor também deixou passar porque esqueceu. Não. Mas é diferente, filme, claro. Não, no filme acho que é mesmo peneira. Tiram mesmo nessa parte sai, essa parte entra e por aí fora. Mas eu me referia mais, não na edição, mas me referia mais na atuação. Na atuação. Estás a ver? Porque se tu errares, é corta. Para. Ok? Vamos repetir. Ok, vamos lá. Tal. Já o teatro não. Erraste, vamos avançar. Deixaste de falar um texto, o colega não tinha como entrar, vão avançar. Depois lá no bastidores, falaste aquele texto, tens que falar aquela cena. Eu ia fazer mais como? Estás a ver?
E muita coisa acontece no teatro. Olha, tem pessoas que já estavam apertados, saíram antes do momento, os colegas também acompanharam. Você pá, estou a vir Mas é bem mijar, engraçado, meu. tu estás a atuar, ficas apertado, queres ir à casa de banho, como é que fica? Antes de subir ao palco, vais já fazer as necessidades. Epá, tem cenas às vezes que tá acontecendo mesmo aí, para além das necessidades, tipo uma caçumuna, vamos supor. Ao pouco Tá assumir. tipicar, uma cena aí atípica, tu usaste a roupa, não sabes o que é que tem na roupa, não sacudiste, Dá até comichão. estás a ver? As pessoas vão pensar que aquilo é piada. Estás a ver? Tá a dar uma comichãozinha, pá, você vê, pô, aqui tô paiado, não vou aguentar mais muito tempo. Corres, o colega também vai correr. E depois Estás a ver? acaba sendo um momento se calhar engraçado. Estás a ver, um momento bem muito engraçado. Olha, eu sei sobre Super Pacata. Eu entro no Super Pacata. O Emílio Lucombo, que é o diretor um dos diretores de Super Pacata, tem o Emílio e tem o Fred, não é? Tem dois que são bem parecidos. Não sei se São ele parecidos. emagreceu ou que antes estava mais gordo. Não. Eles são mesmo bem diferentes. Tem um cheinho e tem um cota que tem sempre uma meia lua aqui. Epá, eu não estou a ver o Cota que tem meia lua, mas o cheinho e supostamente Cota é jovem. Ele por vezes faz alguns episódios interessantes no carro, estás a ver? Porque tu também fizeste aquele episódio do... Tu eras o amante, não é? A tua dama te dava tudo, namorava com o papoite. Te apanhei. Estás a ver? Você querias dar uma de ciumento da relação e a dama diz que você trabalha no sítio X, quem te deu emprego é o fulano. É uma situação constrangedora. A roupa é o fulano. Poxa, Como é que foi o processo de criação disto? Olha, o processo de criação foi muito nice. Foi muito fixe. E na verdade é incrível que sempre que estamos a gravar E algo... lembras que a atriz que está sempre a fazer a cena é a que eu gosto mais. É a tua atriz. É a minha atriz. Eu acho então que dá tenho para que ter ver o privilégio de convidá-la. Também o marido dela vai estar bem constrangido. Ela também tem marido. É normal. tem marido. Não, mas Mulher bonita tem que ser elogiada. Sim. Claro, agora se o marido Sim. fazer ciúmes é outra coisa. Nós só devemos respeitar. Tem que respeitar. Não, mas até para o marido é fixe. Tá elogiar minha esposa, meu. Depende de quem vai sentir já mal. Não, sentir mal já tá. Minha dama é bonita, para você poder elogiar, mas a dama é minha, meu. Estás a ver? É mais coisa. Depois de um certo tempo pode ser também minha, né? Não. Ela vai descobrir que tem outro cara que gosta, você se portou mal. Não, olha aqui, as mulheres quando são bem tratadas... Nunca ouviste aquela música da Anselmo Ralph, Dá Valor? Dá valor, esse não é Anselmo, Não é Anselmo Ralph. Dá valor o que a vida te dá, dá não há nada valor, mais bonito, tem que ser, que dá valor. É do Edgar Domingos. Edgar Domingos. Dá valor. Dá valor. Epa, é melhor não coisa. Não é dar valor, não é dar valor, dinheiro. Não é mesmo é valorizar mesmo. Valorizar, tá vendo? Porque aqui é que está indo dar valor. Dá valor, dá valor, projeta, tem que mimar. Mas falavas, como é que vocês fizeram a preparação deste episódio? Este episódio, quem escreveu foi o Emílio Lucombo, o diretor e roteirista também. O Emílio Lucombo. Então, como é que foi? Como todo episódio, não é? Como todo episódio, nos preparamos, não é? Antes de mais, temos os textos. Olha, nós temos os textos. Por isso é que muitos veem que as nossas cenas parecem não ter um guião. É porque nós temos o texto tipo um mês antes das gravações. E há um mês antes nós já temos todos os textos na cabeça. É só falando, vamos gravar a cena tal. Tu chegas aí e já estás a gravar. Com improviso também por aí fora. Este texto, este episódio, eu acredito que gravamos umas 2 vezes. Gravamos umas 2 vezes. Gravamos no Quilamba este episódio. E olha, foi um episódio muito, muito engraçado, não é? Tem coisas até que nós, quando o Emílio Lucombo nos dá o texto, nós pegamos o texto, mas o chefe, isso mesmo acontece. Tipo, chinelo, não sei se já viste chinelo da hospedaria. Já. Quando ele... quando ele deu o texto, chinela da hospedaria, eu peguei o texto, chinela da hospedaria. Mas, moça, na hospedaria tem mesmo chinelo assim, sei lá que é cortado. Não sei. Eu não sabia, mano.
Se não é cortado, os pés estão que trocados. estão trocados. Toda vez vocês já Não, conhecem porque eu a já frase. saí com umas chinelas da hospedaria. E é justamente por isso que eles fazem, que eles metem, que eles cortam ou trocam, estás a ver? Não, só que Se daquela calhar é vez por eu tive tua que sair causa de- que eles agora fazem isso, Não, mano. é pá, se for por minha causa Hã? também é bom, né? Pelo menos Prejudicaste. Não, fiz eles. Eu deixei os meus tênis no carro do Brada, mano. Epa, yeah. Eu saí às pressas. Yeah. Olha, não fui sozinho, né? Tava com Não, o meu claro, brother. claro. E essas chinelas que andam aí até hoje. É umas havaianas, mano. E aquela gente tinha os pés trocados. Porra, então quer dizer que és o motivo desse vídeo, mano. Se calhar. Epá, se for o motivo, epá. Senhores donos das hospedarias, se for eu o motivo. Epa, vê só. Olha só, por causa de... Epa, fogo. Eu acho que fiz Olha eles o que inovar. fizeste, meu. Olha o que Não, fizeste. tem muitos colegas meus, até toalha levam, mano. Yeah. Mas e a toalha também, meu. Sabonete. Em hotéis até, pode levar. Não, E tal. Não, sim, então tu banhaste com a toalha, tu banhaste com sabonete, limpaste com a toalha, vai deixar para quê? a toalha Pra vai, quem, a mas? toalha vai para a lavandaria. Vai para lavandaria, não Só é? que o. Mas o sabonete e a escova, agora tu podes levar. Não, mas normalmente tu Sim. quando vais para um hotel, Hum. a escova mesmo é pessoal. Tá Em alguns hotéis dão escova. Alguns, né? Yeah, Outros ainda yeah. reutilizam a mesma escova. Né? Não, pô. Ei, mas levaste a chinela. Oxe, agora estou paiado. Meu. Não, aquilo foi o seguinte: nós estávamos na hospedaria e no dia seguinte nós tínhamos que. Eu tinha que acompanhar um amigo para ir renovar a questão do passaporte. Ok. E aí então eu num quarto, meu brother me liga às 6 da manhã, temos que bazar, não sei o quê. Yeah. E eu também, como já estava fugindo um perrengue, então não pensei duas vezes. Dei um estou a vir. Olha, eu só calcei, tá a ver? Calcei. O meu brother estava no quarto de baixo, o meu outro brother estava no quarto de baixo. E era ele que estava com o carro. Yeah. Então eu vi, pô, se esse gajo já está a sair do quarto dele, já está a vir me chamar. Se eu for chamar aquele, vai haver uma concentração aqui. Então o meu brother vai querer chamar o táxi privado para pagar para levar as moças. Para levar as moças. Então vamos lhe deixar a responsabilidade dele levar todas elas. Então o meu brother fala, pô, não vamos mais no carro tirar os calços, vamos assim. Só saímos com a chinela da hospedaria. Poxa, Havaianas. Bem originais. Bem originais. Estás a ver? Por causa dos camaradas, agora nas hospedarias, cortam as chinelas. Tu vês aquilo, eu não vou levar isso aonde? Estás a ver? Vou levar essa chinela aonde, meu? Chinelas todas trocadas, o resto. Mas fogo. Quem que teve essa iniciativa de cortar as chinelas da hospedaria? Aí é que está, é mesmo. Eu não sei. Se calhar depois passar a informação para a Associação das Hospedarias de Angola, não é? Mas assim, tu Em és o gerente de uma hospedaria, compra tantas chinelas, chega, sentas. Começa a cortar. Não, tem um que corta, né? Trabalho do gerente. Tem um cortador mesmo das chinelas. Não. Eu acho que isso chinelas, só acontece nas hospedarias que não são organizadas. Mas olha, eu acho que porque algumas as outras hospedarias que fazem, elas compram chinelas assim, né? 41 de cores diferentes. Começam depois a trocar. Não, mas se ligares para o Tocambauê, passou que naquele tempo é difícil. tiveram a sorte de ter. Será? Não, porque eles selecionam os quartos, eles fazem de forma aleatória. Eles não fazem de forma paralela, não. O pé daqui está ali. Não, o pé daqui pode estar no quarto 200 e tal. No quarto 200 e tal. Até tu procurar, tens que bater. Essas hospedarias são listas. Quem criou essa tática? Não. Mete no 200 e tal. Eu pensei que te posso ligar no meu brother. Ué, estás em que hospedaria? Tua chinela de que cor? Amarela. Ué, traz aqui. Minha também amarela. E tem uma preta. Não vai combinar. Não combina, né? A pessoa que está com o pé. Ou deitam então. Não deitam.
O pé da tua chinela está num quarto onde tem outro camarada que tu não Que conheces. não conhece, Que vai dificultar o contacto. Yeah. Porque também não vais querer ir usar a chinela em que outro já pisou, Já não sei o pensou, quê. estás a ver? Vais pensar um monte de coisas, então vais ignorar essa parte. Alguns cortam mesmo depois disto, depois do texto. Tive que girar nas hospedarias para investigar se realmente. É o gato. É o gato. Não é o gato das botas. É pá, que tudo acontece, estão vi gatos e o resto. Pô, que já está escuro, o quê? Pô, essa moto mais acostumado no gueto, você está ferrado. Não, eu tenho uns gatinhos, então os meus gatinhos a esta hora, quando estão por aí, esse cara viu uma dama também, são tá domesticados, que tal? Nós no gueto mesmo, o gato, assim que está a gritar, tipo uns putos já vão começar a tirar pedra, meu. Tirar pedra, porque o salo lá não funciona, essa cena de porque tirar salo, não te esquece esse mambo, mano. Aí esquece esse mambo, é pedra mesmo, não tem lá, são canibais. Há uma vizinha que disse que os gatos foram para a casa canibais dela, animais, ou não encontrou os gatos ao pé do cadeirão, disse que colocou sal, os gatos já não vão para lá. Não, esquece esse mambo. Esquece isso. Mas o sal fugindo do gato. Epá, não sei. Então quem nos ensinou isso? Eu não sei quem é a pessoa que inventou tipo certas coisas, tipo ir da hospedaria. Qual é o primeiro que inventou o corte da chinela? Não, ele criou o corte Tem boas da invenções chinela. que tipo você se pergunta, quem inventou, meu? Quem foi a primeira pessoa a inventar esse mambo, mano? Não, mas mais vale o corte da hospedaria, mano. Não, em função do vosso roubo, claro. Não é roubo, é esquecimento. É para esquecimento, em função do vosso esquecimento. E depois tá também bom. nem levamos. Fala sério. Meu. Não, ficou assim. E acreditas que nós vamos sempre para aquela hospedaria, já ficou assim no barulho. Ficou no barulho. Não encontram vossa cara aí, uma foto. Não. Cuidado, são os leva-chinela. Daqui a pouco vai proibida a entrada desses homens. Já não vos dão chinela, porque também para esses camaradas já não. Proibido. Proibida a entrada. Proibido dar chinela aí nesses camaradas. E a esses camaradas trazem chinela, se não tem chinela é para se viram o quê? É difícil. Aquilo foi uma única vez, né? E a chinela também é bonita. Eu vi, pô, deixa eu só usar a chinela. Então, no meu dia a dia, fui usando. Agora, se o gerente da hospedaria me apanhasse por ali, visse o chinelo da hospedaria, que seria complicado. Então, eu acho que o vosso não é roteirista. Baseou-se nesses aspectos. Baseou-se, calhar, te ouviu a contar uma vez nesse caso, a tua vez, foi em função do teu desaparecimento. Tem né, muitos caras que fizeram isto. Fogo, vocês nos prejudicaram para caraças. Imagina um cara que apanham ali na hospedaria na mulher. Ele está a sair de boxer, de calção. Vai tirar os tênis? Não tira, meu. Vai pegar logo na chinela. Pegar na chinela. Então, em função disso também, né? É muita história. É muita história. Temos que lhes perguntar, o presidente da Associação das Hospedarias de Angola, vem então nos explicar, meu, como é que funciona. Quando eu peguei o texto, eu fiquei mas você é sério mesmo? Muita gente admirou. Mas e como é que vocês sabem então disso? Não, mas corta, vocês nunca viram isso, corta. Tá bem, vamos lá ver. Uma amiga, depois de ver também o vídeo, perguntou, tá fora do país. Perguntou, mas é sério? Eu disse, mãe, e não é que é mesmo sério? Olha, vou ter que ir a uma hospedaria só para fazer fotos e te enviar. Eu fui para umas hospedarias, pai, e encontrei chinela cortada ao meio, mano. Cortada ao meio para andar como então? É para andar tipo soca, tipo saltos altos, mano. Exageraram, meu. Bicho, é só cortar de lado tipo tesoura, que tá tipo uma roda dentada, tipo da bandeira da Angola. Não, mas agora desta vez, quando eu vou para a hospedaria, nessa hospedaria nós levamos a chinela. Já tá ao meio. Cortar ao meio, tá vendo? Aquilo é só para pisar, dar gato. É para você andar assim, tipo dama, tá vendo? A dama deve porque é bom de andar. Aquele de salto alto. Não, isso não é salto alto. Estás a dar uma de ladrão. Porque a própria parte onde tu tens que pousar. Cortaram, mano. Tiraram aquilo. Cortaram, tá a podar, meu. Tudo mesmo em função disso. Essa é uma política para dificultar o roubo. Dificultar mesmo.
Eles já cortam o meio. Ainda fazem troca, meu. Os dois pés esquerdos, meu. Você vê fogo. Como é isso? Eles são demais. Olha, e eles não fazem só isso na chinela dos homens. Até das meninas. Até nas damas. As damas também roubam. Estás a ver? Então, para não ter roubo, tipo, pá, esses cortaram, vou me vingar, vou levar da dama. Cortam também da dama, aí tudo é corte, e passam uma peneira para tudo. No Morro Bento tem uma hospedaria onde colocam chocolate dentro do quarto. Ei. Se a tua dama é gulosa, aí vais te ver de azar. Porque tu, quando sais do quarto, tu não vais embora. Tu ainda tens que ficar na recepção, eles vão fazer uma vistoria para ver se tu tiras chocolate. Agora a pergunta é, mas meteram chocolate aí para quê? Para olhar? É para tu tirares. Então, porque ele ganha. Vê só, é para tirar o chocolate. É para te aliciar mesmo. Porque o frigobar não fica vazio, como nessas hospedarias que existem aí. Já fica cheio de bebida. Então ele já sabe a quantidade que deixou lá. Ok. Tu quando sais, eles vão conferir. Se faltar uma, és tu consumiste. Mas não é para consumir, meu. Não, é para consumir, sim, mas tens de pagar. Não é para chegar, é para paguei. É buffet, né? Isso faz lembrar uma brada, meu. Tava hospedado, quando casou, tava hospedado num hotel, não é? Da minha banda mesmo. Ele entrou pro quarto, viu que e tal, tinha um bidão de sangue. Ele disse, vou aguentar esse bidão. Aguentou o bidão de sangue. Não é que ele foi pôr num outro quarto que tinha um freezer a congelar, porque no dele não tinha. Pôs num freezer a congelar, pai. Quando ele foi, já vou tirar, mamãe já está bem fresco, não encontrou a sangue. Quer dizer, o gatuno foi roubado, ele estava reclamando aos penal, foi na recepção, me roubaram bidão de sangue, mano. Mas qual bidão de sangue? Você não entrou aqui, me roubaram, meu. Eu deixei aí no freezer a congelar, quando fui ver já não estava, roubaram. Eu disse, pai, mas você também roubou. Esse meu brada, o Gilberto Alencar, que tal, tipo, fez lembrar isso. Então eu vejo, olha, até me avisares que tem que pagar, já consumi, pai. Fala, mano, não tem nenhum anúncio mas aqui, não tem nenhum papel aí, meu, a dizer que tem que pagar. Isso é uma questão mesmo psicológica, porque a partir do momento que tu sabes que tu não colocaste nada dentro do quarto, então já sabes que tens de pagar. E é mesmo uma questão de perguntar, porque tu também não vais encontrar comida em um lugar e vais logo tirar. Exatamente. Mas também para a nossa interpretação imediata. Para dar boas-vindas aos hóspedes também. Claro, né? Claro, porque houve um restaurante uma vez onde eu fui, dão-te uma cena na entrada, né? E eu disse no meu cama, não vamos mais almoçar, vamos bazar embora, já tomamos esse mal, vamos bazar rápido, e amanhã vamos sair da universidade e vamos voltar de novo aqui só para nos dar a entrada. Dar a mesma entrada. Vamos só comprar um café e já está. Mentira, aquilo tinha um preço. Fala sério. É um preço. É oferta, mano. Isso é o que não foi dito. Qual é o preço da oferta, então? Aquilo tipo custava 2.000 e tal. Aquilo não é de graça. Deram-te um pãozinho que estava bom e tudo mais. Tu vês, quero mais. Tá a somar. Tá a somar. Quando vem a conta final, tá a te mostrar lá a entrada, custa X. Fala sério, mas vocês me comentam. Estás a ver? Então é uma questão de perguntar, olha, quanto é que custa a entrada? X, não quero. E olha, falando mesmo em pãozinho também, eu entrei para um hotel, na verdade, para um hotel não, para um restaurante. A ideia, nós do gueto, a ideia é sempre escolher tipo um mambo com nome pequeno. É mambo barato, que tal? Eu entrei como brada, vi um pouco o Chiquinhozinho, vamos escolher esse mambo Chiquinhozinho. Não é que Chiquinhozinho mesmo só um osso, não sei se tiram aonde, tu chupas o osso, depois dá uma tigela para lavar a mão, meu. Pouco eu vi Chiquinhozinho, afinal é osso, eu que já tinha pago o mambo. Quanto é que custa? Custou 2.000 o osso. 2.000 kwanza pelo Chiquinhozinho, é mesmo só um osso, tu pegas o osso, eu não sei se era de onde, chupa, foi no Lubango. Tá vendo? Chupas o osso, que tá, depois traz água, limpas a mão, eu pensei, porque esse osso, se calhar é tipo entrada, como tu disseste, dá uma entrada. Então fala, não, já é o prato mesmo. Matou a fome. Mas não matou a fome, sai daí todo nervoso, fobado. Então te dá um osso para chupar, vai matar a fome. Não faz isso. Aquilo era a entrada, se calhar, não? Não é entrada, é mesmo já saída, mano. E aquilo não esquece da entrada, é mesmo a própria saída. Mas agora, vocês no Super Pacatas, quantos são? Quantos membros têm? 17 atualmente. 17? Sim. Mas 17, acredito que agora é 18.
18 ou 17. Hoje vocês, quando vão gravar alguns conteúdos, vocês são pagos Pagos tipo para gravar. para gravar. Olha, os atores ou nós o Super Pacata? Todos, né? O elenco principal. Somos pagos pelo YouTube. Ah, Não, ok. O YouTube paga sim, e o as YouTube receitas vão dividindo entre todos. sim, os atores para táxi e tal, produção também temos muita coisa para comprar. E a produção, e olha, Quem custeia a por produção? acaso é mesmo o canal. O canal e alguns integrantes do canal. Nós não temos patrocínio, tipo, patrocínio como tal, temos apoio, né? É o Cota Moab, e mando já um grande abraço, que e tal. Também temos o Luiz, que e tal, e temos apoios, mas agora patrocínio como tal, não temos, até o momento, acredito eu, né? Então nós mesmo é quem custeamos as nossas produções. O canal paga, e quando o canal paga, estamos num tempo estamos a produzir uma temporada. O dinheiro que arrecadamos é para tipo alimentação, Mas táxi. esse dinheiro vocês conseguem ter em quanto tempo? Mensal? Essa já é questão financeira, já do financeiro, estás a ver? Mas Essa qual é o questão valor já. máximo? Tu já recebeste assim, o valor mínimo Ei, do canal? já você não vai pensar que tem um boi de cumbu. Não, mas vocês têm muitas visualizações, mano. Temos, por acaso O temos, por vosso acaso. vídeo mais viral, aquele do telefone, acho que atingiu 1 milhão de views. Fone, temos. Mas não, é como eu já disse, maior parte das nossas receitas apostamos mais nas produções. Porque isso de certa forma vos Tipo, faz ter outros trabalhos uhum. fora, Sim. fora do canal. Uhum. E alguns têm trabalho fora do canal, não é? Mas essa é uma questão também, olha, Porque para além de serem intérpretes do canal, também têm os seus projetos em particulares. Pelo que eu saiba, alguns fazem parte de alguns grupos teatrais. sim. Alguns fazem parte de alguns grupos teatrais e atualmente também estou a me projetar, não é? Para uma carreira individual. Estou a preparar aí algumas cenas, vou entrar como Mampure. É cena não muito diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas não, quer dizer, um formato diferente e já não terás a oportunidade de me ver no personagem que estás acostumado a me ver. Aquele personagem calminho, que e tal, essa coisa toda, já não terás esse prazer. Então é melhor mesmo aproveitar já, começar a ver todos os vídeos super pacata Assim e estás a tal. promover já, assim o público também, que são nossos seguidores, também tem que ir lá no canal, subscrever, deixar o like e acompanhar os vídeos todos. E depois também Exatamente. aquilo é uma terapia e tanto, tu ficas a te matar de rir. E E depois faz bem à saúde. sim, faz muito bem. Fazer rir faz bem, na verdade. Faz bem. E disseste que já não estás a ver os Não, nossos porque vocês vídeos. ficaram um certo tempo. É assim. Sim, é mesmo isso que eu É quero o que eu, explicar. é o que eu de certa forma poderia tocar. Vocês lançavam muitos vídeos semanalmente, vocês tinham um ou dois Dois vídeos. vídeos. Dois vídeos, sim. E depois ficou um bom tempo em que vocês já não estavam a lançar mais vídeos. Então eu achei, pá, tão de férias, não sei o quê, porque a maior parte dos youtubers semanalmente têm sempre conteúdos. Olha, nós estamos sempre de férias, assim como estamos sempre a gravar. Mesmo que estivermos de férias, estamos a gravar ou temos vídeos para exibir. O que é que o Super Pacata faz? Nós gravamos 2 meses. E em 2 meses nós podemos gravar uns 60 episódios. Esses 60 episódios não implica dizer que só temos esses 60 episódios que gravamos. Não, já tem outros 60 não, né? Outros Já temos outros acumulados. 30, não é? Dos 60 é passado. De maneira que não ficamos sem vídeos para exibir no canal. Nós podemos estar nesse momento, não estamos a gravar. Vamos começar em outubro, mas já temos vídeos gravados. Ok. Já temos tantos vídeos gravados mesmo aí. Podemos ficar um bom tempo, 2 ou 3 meses sem gravar. Isso não é preocupação nenhuma para nós. O que mais temos é conteúdos para exibir. Então podemos estar de férias, podemos estar parados, o resto temos sempre conteúdos para exibir. Então eu estava a dizer que ficamos realmente um tempo, não é por causa Mas esse é um assunto antigo. A página tinha sido hackeada que e tal, depois conseguimos YouTube. recuperar. Não, Facebook. Acompanhe no Facebook ou no YouTube. Eu vejo mais no YouTube. Tem que começar a ver também no Facebook, TikTok e Instagram.
Não, E eu vejo aproveito mais. já. Eu não uso o TikTok. Não usas TikTok? Para mim, a minha rede social que eu mais uso diariamente é o YouTube. Ok. Não vejo muita necessidade de usar as outras. As outras, né? Yeah. Porque as outras mostram muito lifestyle em termos de imagens e tudo mais, Yeah, yeah, publicações, e eu yeah, não quero ter esse acesso. yeah. Eu Por prefiro acaso. no YouTube. E no YouTube também eh, sou muito específico também. Eu estou Uhum. lá, mas eu já sei em quais são os canais em que eu vou estar para acompanhar um determinado conteúdo. Yeah, yeah, yeah. E não Ok. sou aquele de ver tudo, não. Uhum. Eu mesmo eu já sei até assim, os canais que eu sigo, as horas em que eles vão Em que lançar um vão lançar episódio, episódio, o ok. dia, então eu vou lá especificamente neste horário e assisto. Se não tiver nada para fazer, prefiro ver um filme ou então estar a ler alguma coisa. Yeah. Ok. Yeah, nós estamos agora com um portal novo, www.superpacata, quer dizer, www.superpacataplay.com. Para ver os nossos vídeos, agora tem que acessar a este site. Tu vais acessar, não é Para ver no YouTube. www.superpacata.com. Não, podes pesquisar no Play Store, podes pesquisar no Google, mas também no YouTube e no Facebook. Não é? Quando lançamos um vídeo, vem lá mesmo, www.superpacataplay.com. Ah, vocês Se publicam tu se calhar só o entrares, trailer. exatamente, uma partinhazinha que e tal, tu vais acessar aquilo, tu vais acessar, não é? E vai te remeter ao Clicas portal. no link E aqui clicas no link e vai te remeter ao portal, não é? Mas lá tu tens que fazer uma inscrição. ok. Já tens que te inscrever, Para tu tem receber todas as pacotes. atualizações. Sim, sim, receberes as atualizações, mas tem pacotes também, tem pacotes mensais e tem pacotes anuais. Tu vais pagando, não é? Vais pagando cada pacote. Se é um pacote mensal ou um pacote mensal, tu pagas. E aí terás acesso ao portal. Sempre que Ah, lançarmos isso um é coisa, bom, porque tu assim vais também o faz. público consegue dar-vos, não é, créditos e vocês têm Exato. uma receita mediante aquilo que vocês fazem para custear e ao longo do tempo darem sempre aquele bom conteúdo que vocês têm feito. Isso também é bom Exatamente. porque Yeah. todas as pessoas que vêm cá ao nosso podcast, de certa forma, vão subscrever como tal, vão ajudar-nos a bater a meta de 10 milhões de inscritos. Yeah. Mas tem conteúdos novos que nós vamos lançar ali a partir das próximas semanas, que Uhum. vão ser conteúdos exclusivos. Nós estamos à espera simplesmente de fechar algumas coisas. Acredito eu que até a próxima semana nós já conseguimos fechar. Ok, ok. E vai haver mesmo conteúdos exclusivos. Vai haver coisas que nós vamos fazer, mas não vai estar disponível para todo mundo. Ah, exato. Estás a ver? Não importa Yeah. que seja uma pessoa ou duas pessoas, mas nós queremos ter um público também fiel, estás a ver? Aquelas pessoas que de certa forma gostam do nosso trabalho, Gostam do apoiam trabalho, o nosso yeah. É o trabalho. mais importante, E na porque nós verdade. precisamos crescer, porque para tu Yeah. comprar os equipamentos, as pessoas não são obrigadas a fazer alguma coisa por nós. Mas se tu sentes que gostas de alguma coisa, apoia. Estás a ver? Apoia, sim, sim. Yeah, Então, é muito. lá estamos nós. E por isso é que dizes que tipo, deixaste de ver no YouTube, já não vês com tanta frequência, mas ainda assim publicamos também no YouTube mesmo. Não, no Yeah, YouTube apesar sempre que disso, vocês ainda temos lançam, eu no acompanho, YouTube. mas Yeah. é assim, eu digo isso por quê? Porque quando tu ficas um bom tempo sem lançar no YouTube, o YouTube, quanto mais tu lanças, ele vai recomendando os teus vídeos. Então, se tu vais Exato. deixando de lançar Ele também vídeos, vai. Yeah. então ele começa a notar que você já não está a trabalhar frequentemente. Ele recomenda os teus vídeos, mas não com aquela mesma Com a mesma intensidade. frequência. Então, Yeah. chegou um tempo que eu via muitos vossos conteúdos, porque tinha um tempo em que o Inácio o Imperador estava a lançar Ok. muito vídeo. Yeah. E ao lançar muito vídeo, o Inácio tinha créditos no Super Patacas. Pacatas, nesse caso. Yeah, pacato. Tinha créditos, então se tu vês um vídeo do Inácio, também estava a aparecer o vídeo. Aparecer o. Então tu já conseguias ver a sequência. A sequência, yeah. Estás a ver? Yeah. Durante um bom tempo foi mesmo assim. Mas agora falando um pouquinho da saída do Inácio, o que é que achas que teve influência disso? Conflitos de interesse? Porque ele lá no grupo estava a ganhar um bom destaque. Será que era um trabalho de questões individuais? E no que concerne a saída do José Inácio, acredito que só mesmo ele tem o direito de falar. E ele mesmo um dia vai se pronunciar, não é? Sobre a saída dele e tal. Eu não acho que cabe a mim falar sobre a saída do José Inácio. Até porque quando ele saiu,
eu era simplesmente ator. Quer dizer, pronto, simplesmente ator entre aspas, né? Então, essa é a questão da direção. Ele fazia parte da direção. Então é uma questão da Ok. direção mesmo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com Y, com X, Z e tal. É mesmo só ele, a direção e pá, enfim. Mas também como tudo, mano. Assim como os grupos de música também, não é? Angola principalmente, eles não têm aquela, como é que é? Não conseguem se manter mesmo firmes, estás a ver? Começam com um determinado número de atores, depois ou acrescentam ou diminuem. Não é? Tem sempre isso. Uns, tipo, querem fazer alguma coisa e já não são aceitos, dão uma opinião, não é para a opinião dele é barrada, não é? Você só está a dizer a tua opinião e o grupo não quer a tua opinião ou não aceita ou acha que não é uma boa opinião atualmente para o grupo, tu acabas te desvinculando. Epá, vou fazer as minhas cenas, vou fazer os meus mamos, já que a minha opinião não é aceita, então vou procurar fazer a minha coisa. E por aí fora, é como tudo, mano, não tem como. Mas não estou a querer dizer que é isso que ele fez desassociar do Super Pacata. Não estou a querer dizer que é isso. Não é só mesmo ele quem sabe o motivo que lhe fez sair do Super Pacata. Mas agora, falando em saída, eu quero falar da entrada no Super Pacata. Eu entro no Super Pacata por acidente. E entro no Super Pacata por acidente. Eu conheci o Emílio Lucombo na novela Mushima, da Banda TV. Mais uma vez a Banda TV e mais uma vez Merio Mendes. Ele disse, olha, tem um canal, não sei mais das quantas, estamos à procura de um ator meirim e tal. Quero que tu fazes parte do mesmo projeto, Super Pacata. E ele lá já tinham conversado no grupo, não é que vai trazer um ator meirim, falando, não queremos um ator meirim, falando, okay, tem um ator meirim, tem um puto assim que é muito bom, que tal, vamos lhe trazer. Quando ele me apresenta ao grupo, o grupo vê, não, esse não é meirim, esse cheio de barba, bem adulto, cara bem rijo, é meirim da onde? Porra. Esse não é meirim, meu, agora ele já trouxe, como é que vai me escutar falando, não, e você não é meirim, então não vai fazer mais parte. Já não tinha como, estás a ver, mano? Aí eu fica. E acabei ficando no Super Pacata. Entrei como supostamente Meirim e acabei ficando no Super Pacata. Agora faço o personagem até de senhor, de marido, de esposo e por aí fora. E assim tá. Depois acabei mostrando as minhas valências também, não é? E aqui estamos nós, mano. Para já agradeço também o Emílio Lucombo, não é? 6 anos, olha, mano, não é nada fácil. Não é fácil, não é estar 6 anos. Tu não imaginas o que o Super Pacata passa só para produzir um episódio. Muitas das vezes tem sido uma coisa mesmo tremenda, mano. Tem sido uma coisa muito dura, principalmente quando estamos a gravar cenas exteriores, no exterior. É barulho daqui, barulho dali, barulho daqui. Tem momentos até, já houve um momento, estávamos para gravar e a placa de som vazou. E a placa de som vazou, pifoca e tal, não tínhamos como gravar, tivemos que adotar um outro sistema. Olha, mas é uma luta grande. E é uma luta grande mesmo que o Super Pacata passa. Para estarmos aqui em 6 anos, não foi fácil. Não é Não, fácil, não é fácil quando se quer criar não. um trilho de sucesso e ainda assim vocês têm feito os vossos trabalhos e têm dado alegria para muita gente que esteja aí. E é um mercado muito satisfatório porque existe um mercado amplo e de certa forma vocês têm feito um bom trabalho e acredito aí que tu vais mostrar o teu talento. Se calhar daqui a pouco também estás a fazer projetos individuais, né? Queres criar o teu próprio canal para começar a fazer as tuas interpretações, né? Não, por acaso é um projeto, está em carreira, não é? Estamos assim a ver, não é? Estamos assim a ver o que fazer. Mas quem é que produz os vossos conteúdos? Super Pacata mesmo. No caso, Os materiais são internos. são internos. É o Super Pacata mesmo, tudo é do Super Pacata. A E a edição, toda. edição e tal, tudo é Super Pacata. Os textos, quer dizer, muitas das vezes recebemos também textos de outras pessoas. Tem pessoas que estão interessadas tem um texto assim, uns só dão ideias, não é? Tem uma ideia assim, X, Y, que e tal, gostaria que, manda vir, mano. Pegamos a ideia, criamos o texto e vazamos. Tem outros mesmo, a maior parte das vezes são mesmo nossos textos. Eu, o Emílio Lucombo, escrevemos. Algumas colegas também escrevem, como Cláudia Pucuta,
A Amanda Cunha também escreve e tal. E aí vamos indo. É tudo nosso, mano. É tudo nosso. Tudo Mas para nosso. além de interpretações de teatro, tem outros ofícios, né? Alguns na verdade têm. E alguns têm e outros não têm. É mesmo só o teatro. Olha, na verdade Teatro cá em também. Angola dá dinheiro? Quer dizer, teatro, então, se falar teatro, Super Pacata não é teatro. E aí é mesmo cinema. Cinema em Angola E aí dá? é cinema. Cinema em Angola dá. Olha, quem poderia. Eu não sou a pessoa ideal para responder essa pergunta. Quais são os Se o cinema benefícios em Angola que dá. tu já obtiveste do cinema Os angolano? benefícios que eu já tive do cinema angolano. Fogo. Fogo, me apanhaste. Já tive vários benefícios, na verdade. Já tive vários, mas vários benefícios mesmo. Eu já, graças ao cinema angolano, eu já consegui, eu pude conversar ou pude estar em lugares que nunca nem sequer sonhei estar e conversar e conviver com pessoas que eu nem sequer imaginava que um dia estaria com elas, Quais? não é? Com as pessoas, no caso, já alguns embaixadores, ministros, e aí tantos outros, bem, alguns músicos e por aí fora. Olha, eu sou do Gueiro, tipo, eu sou do gueto, e nós do gueto, não é? Tipo, tá na televisão, ou estar com Y, com X ou com Z, é uma cena que, tipo, do outro mundo. Tanto é que se te apresentarem, tipo, se os vizinhos estiverem na TV, foste lá apresentar uma música, ou foste apresentar o teu trabalho, é já mesmo o famoso da banda. Assim começam já a te olhar contra os olhos e por aí fora, estás a ver? É tipo já, esse é o que aparece na televisão, esse é o mano da televisão, esse é não sei lá mais das quantas. Tá? É um grande sonho, na verdade, para nós do gueto estar tipo na TV ou estar num projeto como a dimensão do Super Pacata, ou uma novela, um filme, ou uma curta-metragem. Estás a ver? É mesmo uma cena que digo, fogo, valeu a pena. Conheci pessoas, sentei com pessoas, convivi com pessoas, viagens e por aí fora, por intermédio do cinema. Então mesmo, o cinema dá muita coisa na verdade. Essa convivência com outras pessoas, com pessoas de outro mundo não, claro, com pessoas de outro país, que tal, essa convivência, essa interação, muitas das vezes também faz bem, tá a ver? Tu acabas enriquecendo mais ainda o teu vocabulário e o teu conhecimento. Tá a ver? Tem muita coisa que nós não temos conhecimento. Se ficarmos fechados só numa caixa, ou só no gueto, ou só aí na tua casa, tem muita coisa que não terás conhecimento, porque a TV, as redes sociais não nos dão tudo. É preciso essa interação com o pessoal. É que eu digo sempre que me encontro com um seguidor de Super Pacata, mano, vocês são bons, continuem, não sei o que eu digo, mano, isso é muito importante para nós. E só esse reconhecimento, muitos não conseguem fazer isso. Chegando, estás a ver, me viste na Shoprite, não disseste nada. Mandaste um fuck you para mim e tal, disseste, manda lixar, também não vou lhe pedir. Não, Estás a ver? Não, mas isso não é bom, e estás a foste e ver? tiraste dentro da hospedaria. Não, aquilo é uma reação e tanto. Uma reação e nada, Yeah. né? Eu acho Então. que as pessoas têm que tomar o mérito de reconhecer mesmo as pessoas que fazem um bom trabalho. E isto nós mesmo agradecemos. Eu digo por isso muito para além daquilo. Temos realmente muitos comentários em cada vídeo. Mas essa interação contigo, tipo essa interação de me encontrar com um seguidor que e tal, e falar, mano, vocês são bons, vocês são Y, são cozidos, mano, é muito importante, estás a ver? Já teve alguém que chegou e disse, mano, fogo, só tenho 2.000 para te dar, não sei como é que é. Eu disse, mano, que vale a intenção. Vale a intenção mesmo. Vocês são bons, vocês fazem um trabalho ótimo. Eu falo, mano, muito obrigado de coração. É graças a vocês que nós estamos aqui, que ainda continuamos firmes e fortes, estás a ver? Sem os nossos seguidores, mano, nada acontece. Como é que você vai fazer um conteúdo quando não tens ninguém para ver? Não existe isso. Isso é verdade. Não existe. Tu não criarias um podcast como este se não tivesse pessoa para ver. Vou criar para quê? Vou dançar para quê? Vou cantar para quê? Se não tem ninguém para me ver, ninguém para me apreciar, ninguém para bater palmas. Por que eu estaria a fazer isso? Tudo o que nós fizemos é para alguém, é para que alguém nos vê. Tá? Tem que ter alguém a nos ver, a nos apreciar, a amar o que nós fizemos.
E quando aparecem pessoas a falarem, olha, eu amo o vosso trabalho, eu gosto do vosso trabalho, continuem assim, mano, nos dá mais força. Olha que eu já pensei em desistir. E há várias vezes eu pensei em desistir. Uma das coisas que me motiva muito é o pessoal do gueto. O meu pessoal do bairro, sempre que tipo, estou assim, a passar aqui e tal, mano, força, continua, não, estamos a ver o Tomambo, mas, poxa, o gueto, não sei lá mais das quantas a nos representar, e mesmo assim, graças a Deus, olha, uma tia, a primeira vez que uma tia do bairro me viu na novela, poxa, tinhas que ver a emoção da cota, meu. Ela disse, meu filho, nós só estamos acostumados a ver Fred Costas, nós só estamos acostumados a ver, não sei lá, que é mesmo você que cresceu mesmo conosco aqui, que estamos a te ver hoje na televisão. Meu filho, muito obrigado por isso que você está me agradecer, meu Deus, eu o que então? Já está me agradecer por estar aí, estás a ver? Por estar num projeto, por estar na TV. Só de saber que é alguém que nós vimos a crescer, é alguém daqui do bairro. O nosso conceito, o gueto, tem um conceito de que, tipo, as pessoas que aparecem na TV, até agora, antes de eu estar, tipo, com essa interação, o pessoal do gueto tem um conceito de que people que aparecem na TV não vivem nesse mundo. Ok. Tipo, quando eu digo gueto, é mesmo lá nas funduras, né? Lá no que eu falo, e falo também. Não fala do Malueca, a Malueca é minha banda, Paraíso, Bom Jesus. Oxa, estás a ver? É o pessoal mesmo do lado do fundo. Eu até também tinha esse conceito de tipo esses people que aparecem na novela, que e tal, filmes, publicidades e por aí fora. Tipo, são pessoas que tu não consegues lhe encarar na rua. Não aparecem na rua, nem no supermercado, nem nada, estás a ver? Quando comecei a ter essa ligação com pessoas de fogo, afinal é sério, afinal vocês mesmo estão aqui. E algumas pessoas no gueto ainda estão com isso. E tem que mudar. E tem que mudar, estás a ver? Não, mas agora nos vendo na TV, vendo muito, tipo, people que já está acostumado a conviver com ele na TV e por aí fora, isso já está a ser ultrapassado. Tá vendo? Afinal, então, tanto é que a Cota agradeceu mesmo muito. Imagina, eu estou na novela, estou num projeto de novela, mas ela está a me agradecer só por estar aí na novela, meu fogo. Isso não tem nada a ver, mano. Estás a ver? E olha, eu não comecei, tipo, falando um pouco mais, não é, da minha carreira. Eu sou um mano, que tipo, não sabe o que quer. Estás a ver? Tipo, não sabe o que quer. Já cantei, né? Tenho músicas gravadas e o resto. Fui poeta, eu sou poeta, já declamei, ator, tentei ser mais. É muita coisa, estás a ver? E eu cantava com o duro, mano. O que acontece? Eu desde sempre fui cristão. Eu cantava com um camarada. Aquilo é tipo, nós estamos, tipo, eu entro primeiro, depois vem ele. Na minha estrofe eu entro, nossos corações vamos entregar a Jesus, porque ele que nos salvou, só ele é o nosso pastor, não sei. Vem o coro, quando entra, aqui estamos rebentando gala, estamos batendo todo o pipo na banda. Meu Deus, eu falei de Jesus aí, mano. Como assim? Estamos rebentando gala, meu. Estás a ver? Mas eu não vi, poxa, estou paiado, meu Deus. Olha, não vi me meter, tipo, vou ter que deixar de cantar. E era uma coisa, e o coro mesmo era manso, tipo, Jesungo. Mas quando ele entra, mano, é agora, esse people já vai nos ver. Aqui estamos a bater, qualquer um vamos lhes estragar. Não ouvi, caramba, mamãe, porra. E nós de Jesus entra assim bem agressivo. Entra agressivo, mano. É Jesungo. Quando entra a estrofe do mano, vi, caramba, é o capatê, meu. O capatê. Estragar a música. Eu vi, não, tenho que me rever. Mas esse grupo, esse dueto, não tá batendo certo. Como é que eu falo de Jesus? Ele vem e fala desses, mano, eu vi, não, paga, tenho que ver. E nós gravávamos no meu cubico algumas músicas, num rádio Simba, que e tal, trabalhava com bateria. Punhamos a bateria, que e tal, tem 2 sítios para meter a cassete. Eu metia uma cassete a dar o instrumental e outra cassete a gravar. Às vezes combinamos também, convidamos uma dama para cantar conosco no cubico mesmo. Eu entro. A dama quando entra, pai, azar. A dama que cidade é bué, eu vou lhe estragar. Ei, caramba, mãe, aqui na casa da minha mãe é casa do Jesus, mano. Não faz isso, minha mãe é da igreja, nós somos da igreja, mas não é para falar isso. Estás a ver? Por causa dessas cenas, tem uma disparidade aqui, pai. Vou deixar de cantar com o duro. Não está a dar certo, sei lá o que. Tive que deixar de cantar mesmo porque não estava a dar certo. O camarada que fazia dueto comigo era muito agressivo. Tá vendo? A estrofe não conjugava com coro, tá vendo? Então,
Vi, não. Eu vi, não, para. Tentei fazer uma coisa, tentei cantar também rap, que e tal. Se basares lá no Vadi, vai te mostrar. Tem um amigo, Vadi, DJ Vadi. O Justin conhece, DJ Vadi. Quando eu vou pra lá, eu vim gravar uma. De novo, mano. Pô, esse fazer o quê? Não, dessa vez é o quê? Ah, não, vou gravar poesia. Poeta! Pô, mas você quer o quê então na vida? Mas decide só já então, se você quer ser poeta, quer ser ator, quer ser cantor. Eu já gostei de te ver embora aí na novela, você tava bom como cantor, tá vindo mais gravar. Disse, não, mano, pô, que pá, sabes como é que é? Não sei o que, pá, eu já tentei muita coisa. Boas de cenas que tipo, estás a ver, então, até a minha infância, mesmo a minha infância, eu tive uma infância meio perturbada, mano, estás a ver, eu cresci com mulheres, em casa mesmo, mulheres em casa. O Pipo da rua não aceitava brincar comigo. Aquilo é tipo, poxa, quando me baterem, estamos a brincar, mínimo mambo, minhas irmãs vão vir, meu. Aquelas minhas irmãs vêm, rabugenta, querem bater o meu irmão, querem destroçar, querem fazer todo o mambo. E o Pipo falava, não, ui, esse mambo, você não. Quando tu ouve já brincar, correr, que não, ui, não, nossa brincadeira já acabou, embora. Mas vocês começaram agora, não, já acabou a brincadeira, mano. Já não estamos a brincar. Então eu cresci muito só. Tá a ver? Cresci mesmo muito só em função disso. E tipo, essa cena, às vezes você quer fazer uma cena, depois não, já não queres. É tipo alguém que não tem personalidade própria, tá a ver? Tipo, hoje quer o mambo, e amanhã já não quer fazer outra coisa. Amanhã, mais não sei lá mais das quantas, não vou ser isso. Não, já não quero mais, agora vou ser aquilo. Já não quero. Epá, e é uma cena tipo meio confusa, tá a ver? Mas o Kuduro eu deixei de cantar por causa do meu parceiro, que queria partir em gala, que e tal, quando eu falava de Jesus. Preferi mesmo deixar de cantar Kuduro. E aí fui fazendo outras cenas, já tentei muita coisa, já fiz muita coisa. Já cantei, já declamei, claro, eu sou poeta e declamador, isso não posso coisa. Eu já cantei rap, já cantei Kuduro, já cantei sei lá o quê, já fiz muita Estavas à coisa procura nessa da tua melhor live. versão. Estava à procura da melhor versão, quando na verdade eu vi que sou tudo em um. Eu posso tudo. O meu brada diz sempre, o Pedro, meu irmão, mais uma vez eu digo, ele diz sempre, mano, você é talentoso, você tem muita coisa dentro de ti, só que você é muito preguiçoso. Mas eu não digo que sou preguiçoso, eu só digo que não tem alguém que tipo me aposta mesmo assim, de verdade. Mano, tô aqui a dizer agora. Se eu encontrar alguém que me aposta mesmo de verdade, tipo, me dá as condições, toma, tem tudo, epá, tá aí, faz, mano, eu vou fazer maravilha. Vou fazer coisas muito, mas muito boas mesmo. Não tem como, isso eu te garanto. Se tivesses que deixar as suas últimas dicas para todo o pessoal que vai acompanhar esse episódio, o que é que tu dirias? O que é que eu diria? A primeira, tenho que olhar para a câmera, né? Câmera, luz, ação. Para quem está a acompanhar ou para quem vai acompanhar, não é? Este podcast, essa entrevista. Primeiro eu digo que temos que estar firmes em Cristo Jesus e entregarmos a nossa vida a Deus. Ele é o hoje, é o ontem e será eternamente. Deus é Deus. Devemos entregar as nossas vidas a Ele e confiar nele. A palavra dele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará. Então não há nada acima de Deus. Outra coisa, se tiveres que fazer alguma coisa, faça-o. Não importa o que o pessoal vai dizer, não importa as barreiras que vais encontrando. Se é o teu sonho, se é o teu projeto, se é o teu desejo, faça. Porque vais encontrar muitas críticas. Muita gente vai te criticar, muita gente vai dizer que não vai dar certo, muita gente vai dizer que já tem muita gente a fazer isso, muita gente vai falar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas tudo só depende da tua determinação. Só depende da tua força e coragem de vencer. Eu já quis desistir. Mas por causa do pessoal, o pessoal tem dito sempre, mano, não desista. Irmão, fogo, força. Irmão, vocês têm feito um grande trabalho. Irmão, vocês estão lá. Por causa disso e por causa do meu pessoal do gueto, 1500, gameca direita na casa.
E por causa desse pessoal, eu estou aqui até hoje, tem me dado muita garra e quero levar o meu projeto para frente, mano. Daqui a mais a alguns meses, demora o tempo que tiver que demorar, mas eu vou apresentar o meu projeto. Se calhar ainda venham para aqui e dizer que está aí o meu projeto e vão me convidar, não é? Olha, estamos a ouvir estamos a ver o teu projeto, está a fazer muito barulho, estamos a não sei o que, eu tenho uma fé nisso. E ainda estarei aqui e vou fazer lembrar desse dia. Então, mano, seja firme, confie em Deus, entregue tudo ao Senhor. Continuem seguindo o Super Pacata, amem-se, não esqueçam www.superpacataplay, calma, www.superpacataplay.com. Inscrevam-se, vão lá, não é? Vão encontrar todos os tipos de pacotes, não é? Semanal ou mensal, anual, tudo só depende de ti. Vais ver as novidades que o Super Pacata tem para ti. Temos muita coisa, na verdade. Temos curta-metragem, temos filmes, temos minisséries, temos os nossos vídeos que vocês já estão acostumados a ver. Então temos tudo aí. Pessoal, vão e curtam o canal. Convidem os amigos, convidem os primos, convidem os irmãos, os inimigos, os vizinhos. Todo mundo vá lá, curtam o canal, continuem seguindo, inscrevam-se no www.superpacataplay.com. Mano, do resto é só seguir a vida. Vamos indo. É firmeza, mano. Ok. Como Caetano Pureza, Mampure. De resto é resto, então aqui nós tivemos o Pureza a dar os seus agradecimentos e as props que ele deve dar para o público. Eu aqui vou dizer para tu que estás a acompanhar o nosso podcast, não só no YouTube como no Spotify, subscreva o nosso canal, não só em uma plataforma, subscreva também na outra, porque é um bom gesto que tu fazes, porque é quase não nivelado tu teres 1000 seguidores no YouTube e teres 10 seguidores no Spotify, ok? Então acho que os números têm que ser os mesmos, porque Sim. se querem dar essa props para nós, vão lá, nivelem isto. Então deem os mesmos números que nós temos em diversas plataformas. Saiba que esse podcast é possível graças a 3 empresas, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Bria Acessórios. Para quem tem interesse em contactar os serviços dessas empresas, vocês por sua vez podem ver aqui na descrição e poderão ter o contacto das empresas em questão, bem como os links das mesmas. Dizendo que hoje nós temos na técnica, temos aí o Marcos aí como técnico de câmeras, temos o Justem como assistente de set e nós temos o Helênio que nem sequer está no set, está no carro. Ele deve estar aí a mexer no telefone, a responder algumas empresas que entraram em contato com o Elenio Pay para solicitar um serviço. E de certa forma tu tens que fazer aquilo que sempre fazes, que é partilhar, até não poder mais, porque fica fácil tu me vês hoje pequeno, porque amanhã quando tu me vês grande fica bem difícil, né? Mas eu vou ser sempre assim, tá? Então até já e acompanhe o próximo episódio que virá a seguir a este, bem como também deves acompanhar os episódios anteriores que saíram. Tivemos aí e vocês vão ter o resumo da semana que vocês vão acompanhar aí de forma anterior. I grew up in a place where they told you what